primeira coisa realmente é a mentalidade. Eu não consigo puxar uma pessoa que não suporta uma academia se ela não tá com uma mentalidade de aceitação, de ir, de botar uma roupa. A maioria das mulheres não gosta de academia porque vê mulheres saradas, roupas bonitas e elas estão bem gordinhas, com uma roupa toda preta, tapada, então começa aí o sentimento de inferioridade. Ninguém gosta de se sentir inferior. Cara, eu tô com hipotireoidismo. Eu falava, Aí ela ia ela foi fazer exame. Aí voltou o exame. Não tem. E foi frustrante quando ela descobriu que não tinha, porque ela coisou a âncora. E ela falava, eu tô fazendo de tudo, eu não tô emagrecendo. Aí eu falava pra ela, a boca mente. Isso. A balança não. Então comecei a criar as minhas ferramentas. Eu tenho mais de 80 ferramentas minhas. Porque são os pensamentos que ecoavam a minha mente. Eram as minhas crenças sobre emagrecer. Uma delas é essa aí. Eu tenho hipo, eu tenho compulsão alimentar. Gente, compulsão alimentar é um transtorno. De 10 calls que eu faço por semana, né, de venda, 9 mulheres me falam que tem transtorno, que tem compulsão alimentar. Nenhuma tem. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho pra dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Hoje, Matuta, nós temos uma convidada especial, hein? Só pra quem quer emagrecer, eu acho, hein? Só pra quem quer emagrecer, quem quer construir a mentalidade, ó, tirar o bucho. Tirar o bucho mudando a mente. Mudando a mente. Será que é possível? Será que não é? Descubra até o final do episódio. Será que é uma golpista? Será que não? Eu acho que não, acho que não. Eu acho que não também. Brincadeiras à parte, antes da gente chamar efetivamente essa convidada muito especial, que é uma grande amiga, eu quero pedir pra você deixar o like, dar aquela curtida aí, que eu tenho certeza que tu vai gostar desse podcast. Por que a gente pede a curtida? Porque eu sei que às vezes você tá fazendo coisas e você esquece. E também, se você tá escutando no Spotify, aprendi esses dias. Dá 5 estrelas. Se você tá no Spotify, dá 5 estrelas aí pra gente, porque com certeza tu vai gostar desse podcast. Deixa um comentário aqui embaixo, tiver sugestão. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga, com algum amigo que precisa melhorar a mentalidade, tirar o bucho e também se inscreva no canal e ativar as notificações. Lembrando que toda terça-feira às 20h30 nós temos podcast comercial Faixa Preta e toda quinta-feira às 20h30 tem esse podcast aqui da Full Sales. Com convidados. E também, Matuta, nosso patrocinador oficial, quem é? Dom Pagamentos. A Dom Pagamentos, ela tem o dom de aumentar a tua margem de lucro. Vai gostar, né? Eu acho que eles têm que usar esse storytelling. Então, por quê? Vem pra eles storytelling. Você entrando em contato com a Dom, eles vão fazer uma análise das tuas taxas e eles vão entender como é que você pode fazer um ajuste das tuas taxas para você colocar mais dinheiro no seu bolso. Tem várias técnicas e também com cashback, né? Que eles têm lá junção com outras pessoas, conseguem reduzir tua taxa para antecipação, vendas parceladas, eles fazem lá também o processamento de pagamento, te pagam em até 2 dias quando você vende no cartão. É maravilhoso lá, Dom, fomos pra Dom, cara, estamos super felizes com eles, fora que os caras são super acessíveis, eles conseguem te ajudar com qualquer problema que você tem ali, então se você quer passar algum pagamento, passa na Dom, que a Dom tem o dom de aumentar a tua margem de lucro. E também são os nossos patrocinadores do evento da Full Sales Experience, São patrocinadores do podcast e da Full Sales. E do Full Sales Experience, que vai ser um evento que vai acontecer em outubro para 1.000 pessoas, 1.000 empresários que querem aprender a vender mais e melhor construindo máquinas de vendas. Então, Dom Pagamentos aí, ó. Onde que a pessoa aperta? Tem um QR Code na tela, né? Tá aí o QR Code na tela, o link aqui embaixo na descrição, é só clicar. Leia o QR Code, você vai entrar em contato com eles e eles vão te mostrar todos os detalhes para você conseguir entender como eles podem te ajudar a aumentar a tua margem de lucro. Perfeito. Tá, então, bora. Vamos chamar a convidada, Matuta? Bora. Ó, hoje
nós temos o prazer de chamar uma profissional que personifica a transformação pessoal e o sucesso empresarial. Caraca, Ela é né? terapeuta, psicanalista clínica, especialista em emagrecimento da mente e inteligência emocional, master coach e leader coach. Ela é referência de desenvolvimento humano e no empreendedorismo voltado para a saúde e bem-estar. A trajetória dela, o Matuto, é marcada com uma transformação pessoal. Eu gosto de pessoas que antes delas ensinarem algo pra você, elas fizeram com elas. Pele em risco, né? Pele em King risco. the Game. Ela perdeu 30 quilos, cara. Ela era grande, tá? É? Era grande. Tem umas fotos dela assim que... Deprimente, Caramba. lamentável o negócio. Glória a Deus que ela voltou ao estado normal. E o marido dela também agradece. Ah, é? Também agradece. Ele é pode fundadora- brincar que é mais próximo. Eu tô até conhecendo. Quê? Não, você pode brincar que você é próximo, né? Se eu falar alguma coisa assim, eu tô ferrado aqui. Nunca mais olha na minha cara. Nada, ela sabe que é verdade. Eu tô meio que psicologia reversa, pra nunca mais pensar nessa possibilidade na vida dela. É isso aí. Enfim, com vocês, Zane Reina! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Obrigada. Anne. Agradeço pelo convite. Estamos aqui para somar, né? Para quem está assistindo, para vocês, para a galera que tem que entender que precisa mudar a mentalidade, né? Isso aí, Perfeito. legal. Anne, pra gente começar do começo, da onde você veio e quem é você? Quem é a Anne Reina, né? Uma pergunta que muitas pessoas bugam, né? Porque a gente muda muito ao decorrer do tempo. Anne Reina é uma menina muito sonhadora, uma família bem tradicional, família cristã, né? Um pai engenheiro, uma mãe psicóloga, pastores. E a gente vai crescendo, né, ao longo da vida e aprendemos que a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas. Eu já empreendi, não sei se o Yuri sabe, acho que nem o Yuri sabe, eu tinha uma empresa Reina Eventos. Eu fazia eventos. Eu escutei mais ou menos ali no bate-papo, ali na célula, no final da sua casa. 2 semanas atrás, eu acho, 3, sei lá. Eu tinha uma empresa de eventos onde eu contratava pessoas para fazer eventos. Rio Boat Show, a Prestige, era uma empresa de barco. Quando eu estive lá, eu quase te mandei mensagem, vou ficar quieta. O Maurício, né, que tá lá na Urca, era o meu contato direto com o Nicolas, o dono da Prestige, né, um francês. E através dele, ele me botou nesse meio de eventos, eu abri o CNPJ, abri uma empresa e contratava mulheres e homens bilíngues, né? Tinha que falar português, espanhol e francês, tá? Caramba. E aí eu contratava e gerenciava essa parte, isso com os meus 20 anos, fazendo análise de sistema. Você já falava inglês também? Falava, não? Não falava nada de inglês. Eu contratava. É. Por que eu preciso falar? Porque o meu Quem sabe falar. É sobre isso, meu contato era o Maurício. Quando ele não podia estar na empresa, ele me passava a menina que fazia a tradução. Então ela ia comigo. E daí veio a ideia, falei, caramba, deixa eu formalizar isso aqui. Então comecei a caminhar com as minhas perninhas nesse período e foi muito bom, sabe? Uma menina com um único cliente, mas empreendendo ali. E dali eu comecei a fazer outros eventos aqui no Rio Centro, contratando. Foi muito legal até. E aí, ao decorrer da vida, né, parei, meu ex-noivo, casei, ia casar, aí fechei a empresa por decepções amorosas e deixei a parte de empreender para lá. Fiquei mais voltada Você teve sucesso nessa empresa? Na época, sim. Para quem não sabia nada, né? Com um cliente muito bom, o que eu ganhava para mim Tu era fazia quanto muito por mês bom. ali? Fazia em torno de 20, 25 Pô, por mês. 20, 25 Pô, mil. legal. E que ano? Bota aí, há uns 20 anos atrás. Era Caralho. dinheiro Era. para um cacete. Tanto que 20, 25 mil, você era rica. Aham. Tanto que na época, quando eu fechei a casa de festa em Jacarepaguá, no meu ex-noivo, eu paguei tudo. Uhum. Era eu que banquei tudo. Então, assim, que eu tinha, né, condições, o que eu tinha dava para eu pagar tudo bonitinho. Hoje em dia não tanto, né, gente? Hoje em dia, 20 mil não fecha conta É verdade. nenhuma, tá? Só a escola das crianças. É sobre isso, é só a escola das crianças. Olha, então não fecha. Então eu comecei com esse olhar aí e deixei aquilo morrer por coisas pessoais, né? Motivos pessoais. E deixei quieto. Conheci meu esposo, né? Conheceu o Rafa na balada? Conheci ele, já gostava de mim na época, entendeu? Ele ficava de aquele amigo esperto
Eu saía com o meu ex, eu saía com meu marido falando com do meu ex, chorando. E ele lá ouvindo, te entendo. E aí ele Aí veio. ele só pensava assim, quando é que eu vou parar? É sobre isso. Eu vou conseguir dar um beijo, né? E acabou que, assim, quando eu terminei com o meu ex-noivo, eu viajei pra Cancún, paguei pra minha amiga ir comigo, que na época uma mulher, né, de 20 pouquinhos, 22 anos, não tinha condições de pagar uma viagem pra Cancún, né, do nada. Aí eu banco pra você. E levei uma amiga minha, Thaís. Primeira Quantos passagem, anos você tinha? 22. Caramba! Paguei tudo pra ela, ela foi comigo, a Thaís Figueiredo. Ela perdeu também comigo 32 quilos também. Foi uma cliente minha, porque começou aí, né? Eu passei para a transformação e antes de passar isso, vender isso, eu validei com as amigas próximas. Então, antes de eu vender, eu peguei todas as minhas amigas que estavam acima do peso, falei, deixa eu fazer um teste com você para ver se isso vai funcionar também. Aí eu comecei a fazer isso. E aí eu vi que realmente validou, falei, caramba, agora eu vou vender. Foi assim. E aí eu viajei para Cancún, curtia. Quando eu voltei, eu falei, caramba, né? Eu quero sempre ter isso. Só que minha vida pausou quando eu conheci meu esposo, ele já fica fora durante a semana, Aham. engravidei, né? E aí acomodei um pouco. E aí comecei a ir para a área da psicanálise, que foi quando eu engordei os 30 quilos, né? Engordei os 30 quilos por Você já estava estresse. fazendo psicanálise? Fazia o curso de terapia na época. Quando eu comecei a engordar, quando eu engordei os 30 quilos máximo, minha mãe psicóloga falou, filha, você precisa trabalhar a tua mentalidade. E Caramba, ela sua que mãe. A mãe dela era psicóloga. é psicóloga. E eu já tinha pago, não vou, pode falar o nome das clínicas aqui? Pode. Eu tinha pago, na época, 12 mil para a Clínica Seven, lá de São Paulo, uma clínica bem conhecida, de emagrecimento. O pessoal aí vai ficar, todo mundo que eu falo conhece, depois tu pesquisa, Yuri. Essa eu nunca ouvi falar, não. Clínica Seven, e eu paguei, fui para São Paulo, paguei 12 mil. E assim, perdi 5 e engordava, porque a questão é a cabeça, a questão Sim. não é o melhor médico, a melhor nutricionista, a melhor academia. Não era essa questão, era o meu gerenciamento em relação ao estresse por ter tido 2 bebês. E eu com 2 bebês, meu esposo fora e com babá, mas é diferente. Então acabou que com o tempo eu realmente, minha mãe, filha, não é a questão disso, é a questão da tua mentalidade. A minha mãe, filha, faz um curso de terapia junto com o coach. Aí eu fiz, e nisso eu vi que era muita coisa voltada para mim. E dali, ao decorrer dos estudos, eu entrei na psicanálise, que é onde eu vi que realmente entrou dentro do que eu realmente tinha um vínculo ali com a comida. Não é só o comer pela emoção, que desculpe, Yuri, todo mundo come pela emoção. Fato, e todo mundo vai comer pela emoção. Uhum. Quem chega para mim, Ana, eu quero parar de comer pelas emoções. Sinto lhe informar, você vai continuar comendo pelas emoções. A diferença é um controle. Ressignificar, né? Só isso. A gente tem tanto controle para finanças. Alguém vai. Sempre tem um louco, né? Alguém vai no Village Mall, vou lá gastar 100 mil sem ter? A conta vai fechar? Não vai. Então a gente tem uma consciência financeira, poucas, né? Tem gente que ainda precisa ter bastante, mas a gente não tem uma questão de gerenciamento das emoções voltada para a comida. E é muito além do que só uma academia, do que só uma comida, do que só um programa de emagrecimento. E isso eu vi no meu processo, porque eu paguei clínicas boas, paguei profissionais bons e não conseguia. E o problema não eram os profissionais das clínicas. Não Era eram. que é porque eles não tinham uma expertise de trabalhar um lado que é crucial. Porque, cara, eu vi isso dentro de casa. Né? A Andressa não emagrecia de jeito nenhum. E, cara, emagrecimento é conta. É sobre isso. Menos caloria. Ponto. E você gasta mais caloria do que você ingere. Você emagreceu, pô. É simples, não é? É uma Olha conta assim. matemática, só Aham. que não tem uma conta matemática, né? E a Andressa ela não engordava. E era engraçado, porque ela ficava catando doença. Catando dois. É Ela sempre falava assim, assim. cara, eu tô com hipotireoidismo. Ah, Eu falava, Aí ela ia pra. Ela foi fazer exame. E Aí não voltou tinha. o exame. Não tem. E foi frustrante quando ela descobriu que não tinha, porque ela coisou a âncora. E ela falava, eu tô fazendo de tudo, eu não tô emagrecendo. Aí eu falava pra ela, a boca mente, Isso. a balança não. é isso aí. Exatamente. E Exatamente. aí depois eu fui descobrir que ela ia pro Mundial, aquele ali, morar no Bora Bora, Sim, ela ia pro sim. Mundial, comprava a barra de laca e ia pro banheiro comer. Tá vendo?
A gente mente pra gente Porque ela mesmo, que não é mais comia na fácil. minha frente, né? Aham. Mas ela comia depois pra mentir, né? Então é muito questão de literalmente cabeça. E Eu todo posso mundo- aprofundar um pouco Pô, mais? claro. Que é o seguinte, assim, cara, eu acho assim incrível o que tu faz. Uhum. Muito legal. E você conseguiu pra ti, pra tua amiga, mas assim, como que você descobriu isso? E assim, eu queria que você aprofundasse um pouco mais na metodologia de como é que você faz, pra que Então, quem tá em casa consiga entender. eu quando a gente aprende, né, a parte da terapia, a parte da psicanálise, a parte das ferramentas de coach, né, que aí é o raizão, a gente começa a entender que nós precisamos de ações, que é aquela flecha que a pessoa precisa, que é a motivação, mas a pessoa que eu busco, a pessoa que trata comigo, que é o meu caso também quando eu tinha 90 quilos, que eu pesava 90, é a questão do que está por detrás, o vínculo emocional. Então, eu comecei a criar as minhas ferramentas. Eu tenho mais de 80 ferramentas minhas. Porque são os pensamentos que ecoavam a minha mente. Eram as minhas crenças sobre emagrecer. Uma delas é essa aí. Eu tenho hipo, eu tenho compulsão alimentar. Gente, compulsão alimentar é um transtorno. De 10 calls que eu faço por semana, né, de venda, 9 mulheres me falam que tem transtorno, que tem compulsão alimentar. Nenhuma tem. Então tem o diagnóstico, né? Ela Por se quê? auto Se auto. pra justificar, né? Tem umas que são tão persistentes que eu encaminho pro psiquiatra. Tá bom, tem uma psiquiatra de confiança, ela dá um desconto, uma parceria, então mando. Não tem. Transtorno alimentar, a pessoa ela não come pela emoção, ela come porque tá aqui. Ela vai botar na boca sem sentir o gosto, até passar mal, até vomitar. Precisa de medicamento. De 10, as 9 falam que tem e elas não têm. Caramba. Então, assim. É igual o TDAH hoje em dia também, né? Isso aí, exatamente, que tá em alta. Tem o TDAH. Isso, Você coloca exatamente. a culpa, né? No... É mais fácil, o ser humano sempre vai procurar algo para se agarrar e justificar uma falha dele. Justificar uma parte que ele tem vergonha, ou que ele não quer mudar, enfim, cada um com as suas particularidades. Então, ao decorrer do meu processo de emagrecimento, eu vi, isso aqui não funciona para mim, não. Isso aqui tá muito coach, isso aqui tá muito fantasioso, isso aqui o psicólogo só escuta, não fala nada. Então, eu comecei a fazer, né, o meu método através do que eu vivia, do que fazia sentido para mim, do que me puxava para a ação. Eu tenho várias ferramentas que minhas clientes têm até depois que elas terminam a mentoria, que é a ferramenta dos semáforos, vermelho, verde e amarelo, porque eu não quero ninguém dependente de mim. Então, elas têm lá uma ferramenta que uma vez por mês elas se pesam e veem se tem 0,5 a 1 quilo a mais, tudo bem, é um sinal verde, que é o normal da mulher ter essa alteração, né, de 0,5 até 1. E ali tem uma ferramentinha mental para uma semana ela perder aquele 0,5 a 1 quilo, a parte mental, a parte nutricional e a parte de ação, tá? De atividade física. Aí tem o amarelo, né? Que é a questão de 1 quilo a 1,5, 2,5. E tem o vermelho, que é 2,5 a mais, que é outras. Então, assim, eu fui criando ao decorrer do tempo toda a minha metodologia. E quanto mais eu atendia as pessoas, mais crenças eu via nas pessoas em relação ao emagrecer. É igual ganhar dinheiro, né? Tem muita gente que tem crença. E vocês, e vocês sabem disso de cós salteado, né? Eu tenho um curso disso, chamado Liderança Financeira, Mentalidade para o Dinheiro. É sobre isso. E eu tenho a questão do emagrecimento. Então, no meu processo, eu já comecei a criar para mim. Na criação para mim, que envolve os 3 métodos, né? No sentido de a psicologia normal, que é a psicologia positiva, a terapia cognitiva, a psicanálise, a parte de coach, a parte de ferramentas autorais minhas, e aí eu fui mesclando e hoje é meu método. Pelo que eu entendi, o teu método ele é ancorado em 3 pilares, né? Saúde, emagrecimento mental, atividade física e nutricional. Isso. Eu quero que você fale, Anne, sobre a importância de cada um deles e o que acontece se a pessoa tiver um desregulado. Se tiver um desregulado. Como que funciona essa circulação? Essa logística. A primeira coisa realmente é a mentalidade. Eu não consigo puxar uma pessoa que não suporta uma academia se ela não está com uma mentalidade de aceitação, de ir, de botar uma roupa. A maioria das mulheres não gosta de academia porque vê mulheres saradas, roupas bonitas e elas estão bem gordinhas,
com uma roupa toda preta, tapada, então começa aí o sentimento de inferioridade. Ninguém gosta de se sentir inferior. Caralho, veio isso em casa, velho. É? A Andressa é linda. É perfeita. Linda é pouco, ela é perfeita. Mas, velho, ela... Não aceita ainda Não o quão aceita. linda que ela é. Não, tipo assim, ela agora tá bem melhor. Quando, É. quando a gente começou a namorar, uma vez eu falei pra ela, duas coisas que eu falei. Eu falei assim, ela tinha autoestima baixa. Ela. E aí teve uma vez que eu falei pra ela assim, exatamente assim, caralho, usa essa beleza pra alguma coisa, cara. Vai vender com isso, velho. Deus te deu essa beleza, porque gente bonita vende. Pô, Vende. Então ela tinha essa questão. Hoje não. Ela não gostava de ver. Eu posso falar isso porque hoje já tá resolvida. Mas ela não gostava de ver mulher sarada. Caramba. Incomodava ela. Porque Agora, ela olha e fala assim... E admira. Que corpão. Mas porque ela tá bem com ela mesma. Ela tá bem com ela mesma. Ela tá na melhor fase da vida dela. Então. E essa questão da mulher, a mulher é complexa. Sei que vocês são homens aí, mas nós somos muito complexas. Então tu sabe muito bem. Sim. Nós temos essa questão da aceitação. E ninguém gosta de se sentir o inferior do grupo. Então, a academia, então, a mulher que vem pra mim, que não suporta atividade física, eu tenho que ter um outro trabalho que entra em individualidade e entra a parte desse ano, né, que eu renovei com vocês, de um processo que eu vou fazer, né, que é a questão de contratar alguém, treinar alguém que faça o que eu faço, bem feito, e que dê esse braço pra minha mentorada, né, porque legal. Fica muito dependente de mim, que esse olhar só eu que tenho. Ainda, né? Então eu preciso ter esse braço que faça por mim, que é o que vocês fizeram no decorrer desses anos aí com a Full Sales. Então eu consigo ter esse olhar. Então cada uma, e por isso que eu cobro caro, que cada uma eu tenho que trabalhar uma coisa. A pessoa que está disfuncional na atividade física, eu preciso fortalecer a parte do porquê ela tem essa trava emocional com a atividade física, com a academia, para ela poder conseguir vencer. A pessoa que tem a parte nutricional, que a maioria fazer dieta é difícil. Fazer dieta não é difícil nada. Não é difícil. Não é caro, não é difícil. A questão... O hambúrguer é mais caro do que uma comida saudável. Muito mais. Gasta 50, 100. Muito mais. É bem mais caro. Só que a pessoa está dependente do prazer. Sim. Então, assim, ela não quer abrir mão daquele prazer. E quando a gente ingere açúcar, a nossa mente pensa uma coisa. Que alimento sinistro é esse? Cara, o melhor alimento da vida é o açúcar. É assim que ele fala conosco. Porque não há alimento, não há nada que vá tão rápido, que te dê energia, que libere dopamina. Tudo de maravilhoso é o açúcar. Então, a tua mente, ela não vicia na primeira vez. Ela vicia no alimento, no que gerou nela imediatamente. Então, ela quer sempre aquilo ali. Até depois virar um vício mesmo, né? Que é mais viciante do que a cocaína, né? O açúcar. Então, você entende que tem muitas camadas que a gente precisa tirar, que é o do prazer. Se eu só tenho prazer na comida e não tenho prazer mais na minha vida é chata, não tenho amigo, não saio para conversar, eu vou ficar totalmente dependente disso aqui. Porque eu só tenho isso de prazer. E o tratamento, ele acontece de forma terapêutica? Tem algum tipo de suplemento que você recomenda? Tem suplemento. A parte nutricional tem toda a parte do suplemento que a gente passa. Tudo 100% natural. Eu sou muito contra. Eu até falo, a Zé Droguinha que vem eu quero, achando que vai tomar algo que vai fechar a boca. Eu não. Mas como é que seus clientes pedem? Falei, vem pra ver. Você fala assim, vem pra ver que você vai entender. Porque a gente, quando trabalha a cabeça, o resto vai. O resto vai. Porque todo mundo sabe o que fazer para emagrecer. Todo mundo sabe. Só não faz por alguma coisa. Eu tava conversando com a Andressa, eu falei, mercado de emagrecimento, para mim, é um mercado que tem mais LTV. É porque a pessoa ela engorda de novo, né? Não, ela engorda. E detalhe, se você parar para conversar com algum amigo, com alguma amiga sua sobre emagrecimento, ela já foi em 10 nutricionistas diferentes. Ela já comprou uns 5 cursos. Ela já recebeu uns 10. Então, tu entra ali, cara, é uma parada que tu consegue vender infinitamente, que o cliente que já comprou, ele compra de novo, compra de novo. A Andressa já deve ter comprado de umas 5 pessoas diferentes e o plano de emagrecimento diferente. Sabe o que é engraçado? As minhas mentoradas, todas, são mulheres que já tentaram de tudo. Chegam pra mim assim, é a minha última tentativa. Todas. E são mulheres de 40 a mais. Porque a mulher de 40 a mais já tentou o quê? Né? De tudo para emagrecer. Não, ela sabe que é a cabeça. Quando a mulher chega nos 40 anos, com sobrepeso, ela tem a total clareza e maturidade que não tá mais jovem,
que já tentou de tudo e que O realmente ela desespero já tá batendo. E ela realmente entende que se ela não mudar o comportamento, a cabeça, o elo que ela tem com a comida, ela não vai emagrecer nunca. Muito bom. É, Caraca, aí tu criou a metodologia central, aí tu ajudou tua amiga. isso. E aí, como é que foi a primeira venda que você realizou? Primeira venda foi o boca a boca. Eu Foi fiquei boca a por boca. muito tempo no boca a boca. A minha agenda sempre ficou muito cheia. E eu conheci o Uri nessa época do boca a boca. Tanto que essa questão de marketing, eu nunca precisei. Sabe, eu comecei cobrando R$ 900 lá, né, nos primeiros meses. Depois fui para 1.200. Aí eu tinha pacote 1, 2, 3. Pacote 1 era 1.200, uma sessão em 15 dias. Pacote 2 era R$ 2.000, me tinha toda semana. E o pacote 3, além de me ter toda semana, eu tinha 2 vezes na semana um feedback de 20 minutos. Aham. Era assim, meus pacotes. E aí, sempre do boca a boca. Sempre do boca a boca. E aí foi fácil para mim vender, porque a Elaine foi a minha conhecida que mais me deu ROI. Legal. Mais me indicava para Deus e o mundo. Ela é militar, então ela me indicava lá para o hospital. O hospital tem muita enfermeira e médica com sobrepeso, porque é um estresse danado que tem ali. É comida o tempo inteiro, eu não sabia, nesse mundo de hospital. Marcílio Dias. Então, assim, durante 1 ano e pouco, eu tinha só cliente da Marinha. Porque era boca a boca. Emagrecia 1, 2, 2, era assim. E aí, com o tempo, eu comecei a Instagram. Na época, faz 8 anos e meio que eu trabalho com isso. Na época, o Instagram não era como era hoje. Era algo mais bobinho. Não era essa questão de O venda. pessoal era pra postar foto de comida, foto de Isso, prato, era era algo isso. assim. Então, eu Uhum. dependia muito do boca a boca. E sempre funcionou, né? E na época, eu tinha 2 filhos, né? Ainda sempre tem uma questão que tudo na vida da mulher tem fases. Às vezes, a mulher precisa dar uma desacelerada ali para poder dar um olhar, uma atenção para uma área que está precisando, que é a educação. Por isso que a gente vê muitos lares disfuncionais hoje em dia também. Então, se eu via que meu esposo fica fora durante a semana, né? Eu tinha 2 bebês, 2 crianças já na época, e eu já ganhando para mim, o meu dinheiro estava muito bom. Eu não, vou ficar aqui, que aqui tá bom, né? Vou dar a margem ao que eu preciso, que é a educação das crianças. Não me arrependo, acho que todo mundo tem uma história, tem uma vivência, precisa. Um momento, E um né? momento para poder hoje eu estar onde eu tô, sabe? E eu falo que Deus é muito perfeito em tudo que ele faz. Eu precisei engordar os 30 quilos, eu precisei passar pelo que eu passei. Eu cheguei num ponto, né? Meu filho com 6 meses, minha filha com quase 2, que é 1 ano e 5 meses de diferença, de eu pensar em jogar meu filho na janela várias vezes. Caraca. Por surto Surto emocional, emocional. privação de sono, me sentindo horrorosa, me sentindo a mulher mais feia do mundo. O Saulo veio na época que eu estava voltando a trabalhar com a Prestige. Uhum. Que quando eu me afastei da Prestige, eu mandei um e-mail, passei eles pro Cláudio, da Book Recepcionistas, era uma agência que eu fazia uma parceria, quando faltava meninas para botar, eu cheguei a voltar a trabalhar com a Reina Eventos, sabe? Isso há 10 anos atrás, né? Minha filha vai fazer 10 agora. Eu cheguei a passar meus clientes para ele, e aí quando eu tive ela, eu falei, caramba, né? Eu não estava gorda ainda, né? Quando eu tive ela, estava bem. Eu engordei a partir do segundo filho, né? Aí deslanchei Aí foi ladeira abaixo. Aí foi ladeira abaixo no segundo. Mandei e-mail pro Nicolas, né, que era fácil traduzir ali, meu esposo me ajudava, ele é bem formal, né, nos e-mails. E aí o Maurício reativando a minha vida, né, profissional. Aí engravidei do segundo. Cara, tu me falou uma parada forte lá, né? Do doce que você dormia com ele na boca. Sim. Eu dormia com o Kit Kat, o chocolate na boca. Eu dormia, Caramba. porque a privação de sono é algo que o ser humano não foi feito para ficar sem dormir, tá? Não foi. É surto de verdade. Entendi. E aí, meu filho acordava de hora em hora, eu tinha uma outra bebê, então era um bebê recém-nascido com uma bebê de 1 ano e 5 meses. Então, eu sabia que ele acordaria de 1 em 1 hora. Até 2 anos da vida dele, ele acordava de hora em hora. Depois que a gente foi saber que tinha, como é que fala? Refluxo, que tinha questão respiratória. Na época, hoje em dia todo mundo sabe, mas na época não era tão assistido assim. E eu dormia com o Kit Kat na boca, porque quando ele acordava, eu já estava com chocolate, então eu ia mais calma dar o mamar.
Foi uma fase, como eu te falei, a mulher que tá com sobrepeso, um vínculo mesmo intenso com a comida, ela precisa tratar muita coisa dentro dela. Eu não quero uma mulher que só queira emagrecer para emagrecer. Eu quero uma mulher que realmente entenda que ela precisa mudar de vida, se curar e se tratar de verdade. Eu não trato pessoa que só quer emagrecer. Anne, eu quero mudar. Eu não quero mais ficar nessa dependência. Eu realmente vi que eu preciso olhar para dentro de mim. O que aconteceu com a Andressa, o que aconteceu comigo. Porque emagrecer Legal. é fácil. Emagrecer é fácil. E é uma parada que, cara, risco de cancelamento. Pô, É assim. pode falar, sim. pode falar. Quando a pessoa emagrece, isso eu tô falando um homem ou uma mulher, e ela vê a qualidade de vida que ela tem, é outra parada, velho. É. Porque, cara, não me venha falar que gordura é bonito, não me venha falar que sobrepeso é bonito. Cara, é clínico, Doença. Doença. obeso, é É doença. doença. Então não venha me falar que é bonito. E quando a pessoa emagrece, ela vê a qualidade de vida que ela tem, o quanto que ela começa a se amar, Uhum. né? O quanto que ela começa a olhar pra ela e falar assim, cara, que coisa maravilhosa. Uhum. É outra percepção, né? É. Então gordura, gente, desculpa, mas não é bonito. Não é bonito. E detalhe, não é bonito clinicamente falando e não é bonito esteticamente falando. Uhum. A maior, né, levantadora de bandeira, né, que nós temos no fazendo Brasil agora- da gordura foi bariátrica. Fala não. Né? Coisa Fala não. bonita, engordou um monte de gente, agora você faz bariátrica, coisa maravilhosa, né? Eu conheço muita gente que engordou pra fazer bariátrica. Entendeu? Porque é muito fácil fazer bariátrica aqui no Brasil. Entende? E é porque o trabalho é bem menor, né? Uhum. Mas a qualidade de vida, Não, mas né, a é bem influenciadora que a gente tá comentando agora é aquela Thais Carla, sabe? Ih, mas levantava bandeira pra caramba e Que é agora... bom ser gordo, né? Não tem Agora como. não tem como. É uma mentira enorme. Todo vício tem, no fundo, uma falta de algo. Eu não tô falando de pessoas que têm um prazer em comer. Pessoas que têm uma dependência na comida. Todo vício demonstra uma falta. Onde é que tá essa falta? Tudo. Então, se você tá em excesso com algo, você pode ter certeza que tem uma falta ali dentro. E que tá tudo bem comer, né? Tá tudo E que tá eu tudo falo, bem, tudo, né? Não é pecado Não é- comer. e também não é você ficar bitolado Não. de ficar Não. maluco, né? Tipo, Não. cara, tu quer tomar beber um álcool, ele é prejudicial no emagrecimento, obviamente. Cara, tu quer comer um doção? Cara, come o doção que tu gosta, vai com vontade, mas tem equilíbrio. É sobre isso. Eu, por exemplo, eu tenho a cultura de segunda a sexta, cara, dieta. Certinho. isso Sábado, aí. domingo, às vezes eu vou lá, bebo um vinho. Às vezes, durante a semana, eu tomo uma tacinha de vinho também, em casa sozinho. Mas eu vou no restaurante bom, como a comida que eu quero. Mas, cara, dia de semana eu tô disciplinado ali na minha. Então o problema não é, muitas vezes a pessoa, ela fala assim, cara, eu vou ter que ser bitolado. Não, cara. Essa crença. Existem dietas hoje em dia Eu que sei. você pode comer uma refeição Eu ali. sei. É claro que a intensidade, né? O momento em que você tá vai demandar que você seja mais rígido. Às vezes, para sua cabeça, você precisa ser mais Isso rígido. aí. Ou você pode ser mais flexível. Mas não é viver uma vida de bitolada, né? Bitolada. Por exemplo, eu tava lá na sua casa lá, o pessoal olha pra Anne e fala assim, cara, a Anne fala disso, deve ser... Não, tu tinha falado, né? Ontem eu comi... Acho que tu olhou um doce lá e falou assim, gente, na minha caloria não compensa esse doce não. E Isso. ontem também tu tinha falado, eu comi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então hoje eu tô devagar. Então é você ter isso, né? É claro que Conheci. pessoas às vezes vão precisar de ser rígida. Pra cabeça delas, elas não podem botar Tem um doce na cliente que eu boca. tenho que ser rígida. Sim. Que se eu botar final de semana livre, ela desanda. Ela vai ladeira abaixo, final de Aí- semana inteiro. Isso aí. Aí entra a questão que eu faço. É o dia com livre, todas. é uma refeição É livre. Ela fala dia livre. Exatamente, que eu faço toda uma análise comportamental de todas as que entram. E ali, vendo o perfil, o histórico, são 3 arquivos que elas têm que responder para mim. E elas respondendo, eu avalio, eu leio, já tem um gráfico, e aí eu já sei se ela tem que ser rígida, tem que ser equilibrada, tem que ser mais flexível, Legal. por tudo que ela já me respondeu. Porque ela vem com uma dor. E eu quero otimizar. Agora, se tu quer chegar mais rápido no resultado, é igual vocês. Uhum. Se a pessoa quer chegar mais rápido no resultado, intensidade. Intensidade distorce tempo. Isso aí. Eu perdi 30 quilos em 5 meses e meio. Caraca. 5 meses e meio. Eu não saí uma jujuba da dieta, porque eu queria perder rápido. Eu queria perder logo. E eu funciono assim, eu sou 880.
Então, assim, eu quis. E É valeu muito a pena. E tem uma cliente que bateu meu recorde, a Natasha. Ela perdeu 30 quilos em 5 meses. Caramba. Essa cliente minha roda muito no tráfego aí. Jogo muito assim ela. O depoimento dela falando, eu perdi 30 quilos em 5 meses. Ela bateu até meu recorde. Porque ela era perfil parecido com o meu. É 880. Cara, e é muito legal que quando a mulher, né, ela tá bem com o corpo dela, é impressionante o quanto que também pro casamento dela é bom, né? Porque Totalmente. o tesão do marido é outro, velho. É totalmente. Ele olha com muito mais desejo na pessoa. E não adianta ficar assim, mas ele me ama. Não, mas tesão. Ama. Mas somos carnes. Tem carne aqui, gente. É Tem verdade. olhos. É bonito ver alguém bonito. E é desagradável. Já reparou quando a gente vê alguém meio que estranho? É mais cancelável que a outra que você falou, viu? Mas é verdade, pô. É verdade. A mente. Se você olha sua mulher gostosa, você vai ter muito mais tesão nela. Se você Fato. olha o seu marido gostoso, você vai ter muito mais tesão Fato. nele, pô. É verdade. E aí a Se pessoa você- que fala que não, ela tá mentindo por um medo, uma Fazer um corte. insegurança. Fazer o corte. Mas é sobre Viralizar isso. isso aí. É, vamos. Mas- Tirem as crianças da sala. Essa é a real, pô. Pode falar a Qualquer verdade. coisa disso é hipocrisia. Faz o pô. corte aqui, ó. Coloca lá pra rodar, que isso daí vai viralizar, hein? Qualquer coisa fora disso é hipocrisia. Ponto Verdade. final. E sabe uma coisa que é Se engraçada você perguntar também? pro Rafa, Total. ele vai falar assim: pelo amor de Deus, minha tesão dobrou. Sim. O homem é visual e a mulher, quando não se sente bem, ela tá no breu. É isso aí. Na época, pra eu ter relação com meus, pra eu tentar ter, era breu. Tipo assim, E não se entrega, né? não. Não se entrega. E o se parceiro engra- sente Relação a diferença. Ah, Então, assim, isso não é só sobre você, é sobre a tua família, é sobre o teu negócio. A mulher, quando ela tá bem, ela vai ganhar mais. Vai, porque ela tá bem com ela quer se expor mais, ela quer Andressa, ela quer ela atrai. Ela vai vender sozinha, porque ela tá bonita, porque ela tá exalando a confiança, autoestima. Isso exala na mulher. Eu tenho outra mulher dentro de casa. Tenho outra mulher dentro de casa. Outra, literalmente. Sobre isso. Com Aí, ela, eu olho pra ela e falo assim, cara, tá na melhor fase da tua vida, não tá? É. Não, tô na melhor fase da minha vida. tá vendo? Mas é. Falei que eu também tô feliz com essa fase. Num evento que eu fui de vocês, o último, eu conversei com 2 pessoas que estavam com sobrepeso, assim, conversou muito comigo. E pra mim, é que eu não falei na hora, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Psicanalista um assunto delicado. Que isso é uma das coisas que a faz não gravar, que a faz, né? Que, enfim, trava ela pra poder ganhar mais, se expor mais. Ah, mas eu fico com vergonha de gravar. Aí é porque você não tá se aceitando, você não tá se sentindo bem consigo mesmo. Eu não ia falar isso naquele momento. Então, muitas das travas da mulher de se expor, de faturar mais, de gravar, de estar mais em eventos, é porque ela não tá bem com ela mesma. Cara, eu lembrei de uma coisa agora. Não, tem 2 coisas pra falar. Isso é muito real. E, cara, olha só que engraçado. Eu tava no treinamento, eu fui do mercado de desenvolvimento humano durante 7 anos. Eu tinha um treinamento chamado Método Gênesis. E era um treinamento que para inteligência emocional, emoções e tal. E assim, consegui fazer muita gente emagrecer com esse treinamento, porque eu não falava de emagrecimento, mas ela mudava a autoestima dela, a autoconfiança dela, se olhava no espelho e falava assim, eu não sou isso. Isso. Não sou isso. E num treinamento tinha um cara barrigudo. Aí eu falei sobre gordura. Né, tem uma piada que a gente brinca assim, fica tranquilo, a pessoa levanta a mão, aí eu levanto a mão, aí você me acompanha, né, me imita, pum, pega na gordura, agora aperta. Aperta e fala assim pra pessoa do seu lado, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a barriga que merece. Gostei. Aí, Anne, Imagina. o cara virou e falou assim, eu gosto dela e minha mulher também. E a mulher dele lá dele. A mulher dele virou e falou assim, não gosto não, você que tá falando isso. Nem sexo direito eu consigo fazer. Olha lá. Anne. Eu imagino. Como é que tu saiu dessa, Yuri? Não, sai nada, eu falei. Fica tranquilo, tá tudo certo, tudo minha certo. cara. Agora você decide o que você vai fazer. É sobre isso. É sobre isso. É. É sobre isso. Aí, O cara, maluco não devia saber onde colocar não, a cara, filho, né? não sabia onde enfiar a cara. Eu acho que esse grito tava entalado na Sem garganta dúvida. dela durante muito tempo.
E aí, cara, ficou mal ali a situação. Aí eu segui o baile, né? continua. Só que, tipo, o cara ficou muito sem graça na frente de todo mundo, porque ela falou alto, velho. Uhum. Falou assim, esse é meu momento, aproveitar quem tá trabalhando na cabeça dele aqui, esse é o meu E momento. sabe uma coisa assim que eu tenho falado muito nos encontros quinzenais? É que assim, a gente dá valor a muita coisa. A gente fala muito de Deus, né? Cada um com o seu olhar do que é Deus, respeito e tudo. Só que quando a gente para pra pensar, quando Cristo morreu por nós, qual foi? Ele morreu por quem? Por nós, certo? Uhum. Qual é o primeiro templo que ele deu pra gente? É o nosso corpo. Sim. É o nosso corpo. Então, assim, pra mim é uma ingratidão absurda quando você não cuida do seu primeiro templo, que é onde Cristo morreu por você, pra você estar aí. É. Então, a gente não para pra olhar, caramba, tu vai deixar o preço que foi pago tão alto e deixar tudo imundo, tudo pra lá, tudo adoecido, e um pecado que ninguém gosta de falar, né? A gula. O que te faz engordar não é você não comer o pudim, comer a pizza, é o excesso, É o é a excesso. gula. Sim. Então, assim, eu puxo isso muito hoje em dia nos encontros, porque, assim, a gente quer pegar o que nos convém, né? A gente não tem 7 pecados, são 6. A gula a gente tira. A gente finge que não existe. Então, assim, é um cuidado também espiritual. Eu vejo muito com esse olhar. A Muito gente legal. cuidar do nosso primeiro templo, sabe? Então, Compactou muito disso. Agora, assim, cara, eu entendi exatamente o mecanismo por trás do que você faz, muito legal, até o início de como você começou a vender, mas hoje em dia, e assim, hoje em dia tá totalmente diferente com relação à totalmente. venda do Totalmente. que quando você começou lá atrás. Totalmente. Você até tava comentando aqui, já conversou bastante com a gente sobre a questão de você ter começado a vender muito mais caro do que você vendia naquela época. Você Muito. falou que você cobrava R$900, Isso, no início foi 900. R$1.500, depois foi 1.200, o ajustando. pacote mais caro era 3.200, aí uns 3, 4 anos atrás foi pra 6. R$6.000. 6 mil. Aí fiquei por um bom tempo nesse valor de 6 mil. Achando que ninguém pagaria mais caro que isso. E já foi uma trava pra mim, já foi um desafio aumentar pra 3. Sabe? Porque eu Para tinha. 6 ou 3? Era pra 6. Ah, tá. Já foi um desafio aumentar pra 6. E foi engraçado porque, assim, terapeuta, psicólogo, psicanalista tem a tendência de achar que vamos salvar o mundo. Eu escutei isso numa Terapeuta, então, nem palestra. falo. Crença de escassez. A maioria tem uma crença de escassez gigante. Porque acha São que. românticos, sempre culpados de Isso. vender. Eu escutei no evento. Quando eu falo pra você que Deus não faz nada à toa, eu conheci na época o antigo estúdio do Yuri, né? Pode falar o nome? Pode. O Fire, né? Quando eu fui convidada por uma amiga minha pra ir num evento do Thiago, alguma Foi o coisa. Thiago. Thiago Freitas? Thiago. Não, Thiago. do Sul. Thiago do. Thiago que era do Adamonte. Germano? Adamonte, Isso, Germano. Thiago Germano. Germano. Ele A mesmo. amiga me perturbou pra ir. Eu falei, Aí eu fui um dia só, ele fez acho que 2, 3 dias, né? Foram 2 dias. Aí eu fui, no segundo dia, assim, cheguei perto do almoço, enfim, com a Natália, né, amiga minha que tinha me convidado. Aí fui, e ele falou uma hora, ele não, foi até o Juliano Pimentel, o cliente de Doutor Juliano. vocês, Aham. que apareceu até na tela, que ele deu uma palestra Sim, eu vi. online ali. Eu não sei o que aconteceu, qual foi o gancho, mas isso me marcou muito. Que terapeuta, e tinha um outro convidado também, terapeuta, psicólogo, acha que vai salvar o mundo. Você vai morrer pobre. Uhum. Pobre sim, né, gente? Vocês entenderam. Sim. Porque você não vai salvar. Nem Cristo salvou. Se nem Cristo salvou, quem sou eu, mera mortal? Aí quando ele falou isso, sabe, ficou ecoando dentro de mim. E ali foi quando eu botei pra 6. Ali falei, cara, dane-se assim mesmo. Falei, vou botar, acabou. E fui vendendo, continuei vendendo normal. E foi. E aí fiquei nesses 6 mil aí, até conhecer o Yuri já, pra mim, já, nossa, não, 6 mil já tem, já bastante. E a minha agenda muito cheia. Aham. E aí foi quando eu conheci o Yuri, né, no evento de vocês. Na imersão, na primeira imersão. Legal. Aí na primeira imersão tinha comprado já uma outra mentoria, né, ele sabe, não vou falar o nome, Não. de marketing, assim, tinha pago até à vista, e para mim o racional estava muito claro, eu não vou entrar na aceleração, porque eu ainda tenho 6 meses numa outra mentoria. Não tem? Deixa eu fazer uma vírgula aqui, porque eu vou compartilhar os bastidores aqui. A gente tava naquele processo de convite, né? Convite. E aí eu orei a Anne, eu abri o coisa dela, falei assim, Anne Reina, cara, ela acabou de entrar numa mentoria.
Porque eu tinha visto que tu tinha entrado e você anunciou. Ela marcou e eu repostei. Aí eu falei assim, cara, ela não vai comprar. Mas eu tinha gostado muito da Anne. Porque a Anne sempre foi assim, dócil, essa pessoa sorriso coisa. Quando ela alugou o estúdio, que ela alugou o estúdio lá, e eu tinha gostado muito dela. Então a gente às vezes falava assim. Uhum. E aí eu falei, cara, vou Chama. chamar. Porque eu gostei dela. Eu tenho vaga. É. Então eu não tinha expectativa que você comprasse. Caramba. E tu mandou tava até nos Estados Unidos, você falou assim, você vai estar no Brasil tal dia, tu botou assim, você vai estar por aqui tal dia, eu falei, chego tal dia. E aí a gente foi, foi a melhor coisa que eu fiz. Sério? Que Foi legal. a melhor coisa que eu fiz. Eu falo assim, eu falo muito de Deus que não tem como. Deus é muito perfeito. Até o teu primo, o que mexia com o som, Gustavo me conhece, que eu sou amiga do Wagner, amigão dele. Que mundo pequeno. Eu conheço você. Então, assim, eu creio muito que nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, eu fui no evento, me apaixonei e eu peguei até o microfone. Eu fui até abusada, porque eu não vou fechar com o Yuri de jeito nenhum, porque eu acabei de estar numa mentoria, paguei à vista, não vou fechar. Objeção. Foi aquele momento da objeção. Ah, tá. E foi no último Legal. minuto do segundo tempo, eu não esqueço. Tanto que a galera até aplaudiu, porque eu falei no microfone e fiquei quieta. Aí veio o Bruno. O Bruno é bom, hein? Bruno é bom. Mas eu gosto do Caetano. Caetano, pra mim, fala a minha língua. Caetano é muito fofo. Legal. Aí veio o Bruno, Anne, eu não, cara, 30. Acabei de pagar esse valor, vou perder 6. Não tem como fazer 2 mentorias juntas. Isso é uma maior burrice, tá? Uhum. Quem tá em 2 mentorias ao mesmo tempo. Porque entra em conflito. A não ser que seja pra prospectar. Mas assim. A gente tá em 2, mas já. Mais de duas, né? Tá entrando agora. 2, né? Entrou a Acho que segunda 2, agora. É, Mas é pra gerar diferente. negócio. Não. Relacionamento e negócio. É outro esse lance. foco, mas sobre linha, ideia, vai conflitar. Vai deixar a gente confuso. Pelo menos pro que vocês fazem pra mim. Aham. Peguei o microfone lindo e bela. Falei, não vou comprar porque eu paguei agora, ainda tenho 6 meses. Então, pra mim, é lógico isso, é racional. Não vou rasgar o valor. E meu marido vai me matar. Foi assim que eu pensei, que lá em casa a gente é das antigas, né? Tudo nós dois, conta com isso aí. tudo assim e funciona pra nós. Aham, Cada um muito tem bom. a sua particularidade, Eu mas acho que é assim. o jeito certo de fazer. Eu na também verdade. acho. Porque nós somos um só. Uhum. A partir do momento que somos um só, a gente não tem que esconder. É isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sentar os dois, porque é família. Sim. Então, eu sei que é complicado, às vezes, para pessoas que têm uma outra ideia, mas eu acho que o feijão com arroz bem feito, Uhum. sabe, traz valores indiretamente para os Boa, filhos boa, e para a vida. E, enfim, aí foi. Eu falei, quer saber? Eu não esqueço. Eu fiquei ali pensando. Eu quero saber, mas é isso, que eu confio no Yuri. O Yuri tem uma coisa nele, olha que minha cunhada tinha um pensamento oposto, né, minha cunhada. Eu vi ele, achei ele 7, o A jeitão. dele é Juliane. Juliane. Ah, tá. Aí, e engraçado. Deu um depoimento ontem. A Ju, minha cunhada, Nossa, Um águia, depoimento ela legal. aí- Fez primeiro Bateu. mês. Não sei se tu viu, mas Eu vi, mais de 100 mil ela de que lucro. mais de manda. 100 mil. Ela que Parabéns. manda. A Ju, assim, eu falei, Ju, isso é pra você, eu tinha certeza. E ela ficava, não, e dito e feito. Porque ela tem uma estrutura, ela tem uma cabeça muito boa, Não, ela é disposição de trabalho. E total. pra ela não é fácil, não, porque ela é Não, mãe de uma criança pequena, o marido dela é, fica embarcado, meu né? irmão, ele fica Teu irmão embarcado, embarcado. ele é piloto, então ele fica, enfim, aí Braba. é muito, é colérica, 100% colérica, é essa aí, e ela fala mesmo, não tem papo na língua não. Legal. Enfim, aí eu falei, cara, o Yuri, cara, vai dar bom. Assim, mas entrei com medo, mas falei, vai. Entrei, né? No último minutinho, não esqueço. Tava todo mundo já no palco, tinha tirado já foto e eu nada. Entrei. Aí eu não esqueço que o primeiro encontro foi num feriado. Em abril ainda. Foi um feriado de abril. Antes de você continuar, falar o que eu falei lá pra galera entender mais ou menos que talvez, eu acredito que eu tenho uma ideia do que você vai trazer aqui. Anne, microfone. Minha agenda tá cheia. Não, aquelas objeções, né? Que a gente já sabe como resolver essa objeção. 2 formas de você resolver o problema da tua agenda. Agenda cheia. Agenda cheia. aumenta preço. Pronto. É uma forma. Aumentou o preço, Menos você pessoas vai vão ter fechar. menos pessoas fechando. Alguns vão embora, outros compram, porém teu faturamento continua o mesmo até mais. Mas tu tem um exemplo que triplicou o preço dele e aumentou o faturamento na época. 5 para 15 e vendeu bem mais. Vendeu mais, bem Eu mais. não tinha vida, era um atrás do outro. Exato. Aí ela falou. Aí eu falei. Não. Falei, Anne,
20 mil pra não te assustar. Foi mesmo. Assim, pra não te assustar, 20. Aí eu por dentro, aí tá maluco. Como é que eu vou cobrar? Porque aí entra as crenças Isso, aí entra. das terapeutas e do mercado. isso. Ninguém vai pagar 20 mil reais no emagrecimento. Ninguém faz isso. Pessoal vende por Ninguém. R$1.000, R$500. Eu conheço as pessoas conversam, elas já falam que eu sou uma heroína por vender por 6. Isso mesmo, era isso. E aí, Muito bom. eu falei, pra não te assustar, 20. E aí? Aí tinha uma cliente que estava, eu falei, aí eu Não, ficava aí teve assim, o encontro de sábado. teve encontro, foi sábado então, sei que foi um dia que Não você sei, foi trabalha. sábado? Foi um dia Não, que... foi sábado não. Eu acho que foi num feriado, depois dá uma olhada. Pode ter sido feriado, Porque sábado eu lembro não foi, que as não. crianças não tinham aula, eu falei, amor, não vou perder esse primeiro encontro dos acelerados. Legal. E aí não perdi, e ali foi uma quebra, assim, foi bateu o martelo, tipo assim, é isso. E aí eu mandei um áudio, tá? Pra eu mandar áudio, porque eu tô, tipo assim, ou corrida, ou tipo assim, cara, deixa eu amaciar, né? A cliente, e essa cliente tinha terminado e ela queria renovar. Ela queria renovar. Cara, como é que eu vou falar que ela cobrava 6, eu vou cobrar 20 agora? Tipo assim, né? Mais que Disruptivo, 50. Como é que eu vou falar esse aumento? Aí meu racional, como é que eu vou justificar isso? Eu com medo, quer saber? Vai, saí do encontro e mandei um áudio. Mandei. No dia seguinte, 7h pouca da manhã, ela me responde. Oi, Anne, bom dia. Ok. À vista. Pagou por boleto à vista. Acabou. Eu nem acreditei, eu fiquei assim, não. Não é possível. Não é Tô possível, dormindo sem ainda. objeção nenhuma. Já tava preparada assim, ó. Já tava preparada para dar desconto. Não, já que você é antiga, eu tava pronta para responder a ela algum desconto que eu daria. Tava pronta para. Nada. Caraca, mas que engraçado, né? Porque, porra, vamos lá. Eu falaria assim, pô, Anne, calma aí. Era 6 De mil. 6 pra 20 na renovação? Isso. Mas acho que foi uma mensagem de Deus, né? Também, pra Anne pra acho- falar, ó, segue Não, por esse só caminho. pode. E eu respondi, eu gravei o áudio assim direitinho. Eu falei, olha, eu tô entrando numa nova fase da minha empresa, né? Entendo uma mentoria. Então, assim, muita coisa vai mudar, mas para melhor. Então eu falei, né? Ah, legal. Sim. Aí gravei esse áudio, Justificou, razão, né? Falei a parte Gatilho assim. da razão. Isso, Achei muito da- entendeu? Quando eu E vou aí, fazer algo, eu explico por que fazer aquilo. isso aí. e daí eu comecei a botar esse meu valor 20, óbvio, diminui o público que entra, mas aumentou o meu lucro e aumentou a minha qualidade de vida. Que legal. E a tua Porque- entrega deve ter melhorado. Muito. Porque aí Agora você consegue dar mais contratar atenção. gente. Muito. Então, e o que mudou meu jogo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida? Eu sei que aqui tem muitos empresários, né, que estão nesse jogo já há muito tempo, né, nesse ramo. Eu nunca tinha ouvido falar de social seller, de closer. Eu não sabia vender direito. Então, assim, desde que eu contratei a social seller e a closer, eu fui a closer por um bom tempo, sabe? Legal. Eu ainda sou de algumas que eu sei que me querem. Legal. Então, eu tenho toda a estratégia de eu gravo um vídeo, seja bem-vinda aqui. Aquela pessoa que eu sei que tá me namorando, eu nem falo, Carol, nem vai, deixa que eu entro no jogo, deixa que eu faça as coisas. Eu gravo um vídeo no direct. Olá, faço isso fulana, também, então, seja Instagram. bem-vinda. A pessoa Eu mando se também sente... áudio. Áudio não, manda um dia um vídeo O seu. vídeo é tenso. Acabou, É outro nível. acabou. Mano. Isso Mas o áudio sempre respondem, mas eu vou fazer vídeo. Mas o vídeo é mais forte. é muito Forte. mais Bem forte. mais forte. Vou fazer de novo. É um ou Porque o outro. meu social selling, entra muita gente no meu Instagram todo dia. Imagino. O meu Então, também. o Vitor, maluco. o Vitor, que é o meu social selling, ele me manda Os quais melhores. são os qualificados. Uhum, então, tem combinado com ele, entrou lead, que é qualificado, tu sentiu o potencial, Mim também. manda. Aí ele me Exatamente. manda a lista e eu vou lá e à noite faço. Aí Isso. geralmente a minha cópia é: seja muito bem-vindo, é um prazer ter Cara, que você aqui, bacana. obrigado pela sua Coisa. presença. Dei uma olhada no seu Instagram, vi isso, É. apreciação sincera, parabéns. E emendo com uma pesquisa. Inclusive, eu sempre gosto de entender os meus seguidores. Você vê O da que fez onde? você chegar até aqui? Uhum. Qual a sua necessidade? O que você Isso. está buscando? Por que você me seguiu? Uhum. Então, primeiro eu dou boas-vindas, depois eu apreciação sincera Uhum. e depois eu finalizo com um pedido de pesquisa. Muito bom. Cara, e esses dias passei por um negócio semelhante, sabia? Desse negócio de cobrar caro. O Yuri ficou me zoando depois. Hum, O que aconteceu? Chegou um cara pra mim, que há algum tempo atrás eu fiz uma consultoria pra ele. sim. E aí ele falou pra mim, pô, mas eu tô querendo criar um call center nos Estados Unidos. E eu queria que você desse algum tipo de consultoria individual aqui pra mim, nesse momento na minha fase nova da empresa. E eu sabia quando ele faturava antes, né? Aí eu falei, cara, eu quero criar um tipo de produto na Full Sales pra esse tipo de cliente. Então eu vou aceitar essa consultoria. Na verdade, na hora eu falei assim, eu vou colocar um preço aqui pra que ele fale não, né? E aí... Já tô vendo.
Aí eu vou colocar um preço aqui pra que ele fale não, ele vai falar que não, eu falo, não, beleza, tá tudo bem, porque eu não quero fechar mesmo. Aí cheguei e falei, cara, eu nem fiz call com ele, eu falei, mano, nem sei lá quando eu cobro, tipo, de zoeira, né? Sei lá quanto eu cobro. Eu tava pensando aqui, se for, tipo, 30 mil por 3 meses, uma call por mês, na verdade, 2 calls por mês, tá bom pra ti? Ele tá. Eu falei, pode ser no Pix? Pode. Tá vendo? Aí nesse momento, Exatamente. olha, Vem na fala. hora, por que eu não cobrei mais caro? Que pariu. Não, eu devia ter cobrado Não, mas ele 120 foi inocente, aí deu mole. Tanto que eu zoei ele. Eu falei, Matuto, você foi inocente, né? 30 mil mas reais? eu falei, cara, não tô fazendo Se call tu com o tenta cara. contratar palestra, 20 Não vai, mil. é. Não vou por menos que 20 mil, porque não justifica. É que ele fez por fazer, ele achou que realmente não Eu falei, ia. cara, eu não fiz ele call fez com o aquele cara. negócio. Sério, olha. Eu não fiz call com o cara, porque se fosse call eu fechava. Tudo bem. Porque era a objeção do cara. Eu nem tô colocando nada aqui. Nem falei o que eu vou entregar. Mano, é uma horinha ali. Cara, se o cara fechar, 30 Não, e o pior é que depois ele descobriu que o cara fatura quanto por mês. Nossa, o cara tá fazendo 5 milhões por dia, Anne. Ai, não. Você tem Olha, experiência. Matuta. Ele Esse cobrou aí. 30 mil. Dá um upgrade já pra ele. Dá um Não, eu já vou fazer Isso, upgrade. já dá um upgrade aí. Ele vai 30 mil. Eu já chamei ele pro evento do Raicês, vou vender Raicês de 150 mil pra ele. Ele vai estar lá? Isso aí. Tu botou na lista já? Ainda não. Tem que Ele confirmou hoje. Ah, tá. Perfeito. Mas assim, ontem eu Sabe fechei. quanto vai ter? Tem que fazer Tem- voltar mais. tem pô, mesmo. Pelo amor de O cara tá fazendo 120 milhões por mês. Mas tu vai com trintinha. Trintinha. Sai pra ele. Tem nada. Mas é igual ontem, tanto que eu vou botar pra 25 agora mesmo. Eu tô já com isso no plano. Quando a pessoa aumenta preço, ela bota uma crença, ela só quer aumentar o preço, né? Não, ontem, uma outra pagou à vista. E só que eu achei que essa cliente não ia fechar, porque eu achei que ela não teria condições. Aí eu falei, Carol, eu não vou nem estar no jogo não, porque... Aí tá. Anne, ela vai. Pediu o Pix, eu falei, não vai. Carol é só Não closer, vai, né? não. Aí eu falei, não, ela não vai. Fechou. Cara, já aconteceu isso comigo. Eu achei que não ia fechar. E às vezes a gente, no julgamento, faz cagada, né? isso. Uhum. A primeira venda da Full Sales, que é uma venda que tá lá com o Wagner, tá lá tá na plataforma. É a primeira venda da Full Sales foi essa. Cara, o cara me mandou mensagem às 10 horas da manhã e falou assim, foi indicação, queria tua ajuda e tal. Eu olhei, abri o WhatsApp dele e olhei a foto. Né? E aí entra um ensinamento, percepção de imagem. Ou tu parece rico ou tu parece pobre. Você não precisa nem ser, mas pareça ser. Né? E aí eu abri a foto dele e falei assim, isso aqui não vai ter dinheiro pra pagar 40 mil não. E aí eu falei, mas vamos fazer a reunião. Eu falei, hoje às 15 horas é o único horário que eu consigo fazer lá essa semana. Sabe quando tu fala assim pra pessoa falar, não dá? Cara, aí eu fui, abri a call de vendas. Ele, não, confirmado. Eu falei, porra, confirmou, mano. Confirmou ainda. Aí eu abri 15 horas. Aí abri lá. Fala, tudo bem, isso aqui lá. Ih, aí ele. Eu sou dono de uma seguradora, corretora e faturo tanto. Aí eu aqui na cadeira assim. Eu imagino. Aqui eu na cadeira assim. Aí ele. Eu sou dono de uma corretora e faturo tanto. Opa, rapidinho. Cara, se você vê na call de vendas, tu vai lá Vamos ver, depois. vamos ver. Só pra ver isso, tu vai, agora que eu tô falando, tu vai perceber. Tu vai ver que eu tô aqui desesperado, olhando e abrindo a apresentação de vendas. Que não tava nem aberta. Pra você ver, né? A gente Aqui, julga sem querer. Qualificado, mas o resumo é que no final deu tudo certo. Aí depois Ele eu falei comprou. pra ele, eu falei, Wagner, eu pensei que tu era pobre, cara. Bota a foto do WhatsApp. Se tu entra em contato com alguém, Isso mesmo. cara, a primeira coisa que a pessoa faz no teu WhatsApp é abrir tua foto. Isso mesmo. É a primeira coisa que ela Primeira faz. coisa. Ela abre Mesmo. tua foto. É percepção de imagem, né? Isso aí. Mesmo. Cara, por isso que eu falei no começo, beleza vende. E, velho, Vende. gente magra Eu- vende. Vende. Cara, eu tem cada gente vez que- mais tô ficando mais bonito, né, Yuri? Cara, É? cada vez mais a empresa tá vendendo. Mas você mudou pra caramba, hein, Tá vendo? Matuta? Mas tá melhor. Mas o Matuta sempre. A Matuta tá bem mais bonito. Tá mais porque bonito o bicho era mesmo. desprovido. Coitado. Tadinho. Ele não Não, ligava pra isso. Mas a autoestima. Mas tu não tá entendendo. Sério. Na época que o Matuta era feio, Eu já tinha autoestima. a autoestima dele era alta. Você não tá Eu te entendendo. conheci com o cabelo A grande. autoestima. Tô com vocês há um ano e um mês. A autoestima dele sempre foi alta, meu filho. Não esquece, né, Matuta? É, ó. Eu pra faculdade só próprio. pegar uma mulher bonita. Olha lá. Esses quietinhos, olha aí.
Ai, Nada a ver, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. É É autoestima no e coração, confiança. ó, Quem tem autoestima, quem tem autoconfiança. É. É só isso que eu preciso. Nossa, mas é- agora eu tô ficando bonito, mano. Ontem eu liguei pro um amigo meu, ele falou, caraca, você tá bonito, hein, mano? Eu falei, já era, né? é. Agora, realmente, Pequenas pra vezes. mulher, você estar mais magra, você vende. Que legal. Vende. Porque não só mulher, homem também. Homem também, Homem é. também. O cara falo que da tá mulher no que é meu shape nicho, legal, né? o cara que tá bem arrumado, o cara que tá coisa. É verdade. Cara, olha só que louco. Teve um Fala. cliente que falou pra mim uma vez. Olha só que engraçado. Teve uma vez que eu fui vender uma formação de closer. Eu nem compartilhei com vocês, já tem tempo já, foi logo no começo. E tem um concorrente nosso no mercado, né? Na verdade, não é nem concorrente, coitado. É um juvenil que o negócio dele é muito ruim. Cara, a pessoa veio comprar de mim e falou: ah, fiz cálculo com fulano e cálculo contigo e tal. Eu falei: ah, beleza, pô, por que tu não comprou? Porque ele tinha feito call primeiro lá. Aí ele falou assim: Yuri, eu vou comprar de uma pessoa que não cuida nem do próprio corpo? Cara, Exatamente. Cara, meteu Cara, assim mesmo pra mim, porque ele é acima do peso, gordinho, né? Aí eu falei: eita. Ele falou assim: Yuri, a pessoa, como é que um closer de alta performance, É isso. ele não vai estar em alta performance na vida? É isso. Porque o jeito como tu faz uma coisa, tu faz todas as outras. Exatamente. É claro que gordura não define caráter, não Sim. define princípio, não define valor, não Mas de- demonstra algumas coisas. mas demonstra, né? dá sinais. Isso, então cuidar do corpo, cara, é cuidar de você, velho. Exatamente. Cara, é cuidar de você, não é pro outro, não, Não, é é pra, pra não é pra você. ficar mais bonito, é pra você. E quando você cuida de você, o outro percebe. Por quê? Porque tu exala beleza, tu exala autoestima, tu exala autoconfiança. Coisa boba quando você tá em casa, né? Eu me arrumo, tô de salto, eu tô de perfume pra atender. Isso faz diferença. Uhum. Legal. Isso faz diferença. Na venda. Eu não faço, não. Eu fico com a calça social em cima e só Para com a com calça lá isso, embaixo. Yuri. Vai botar a calça. Para de graça, vai botar. Meu outfit Ele tá num nível acima da Outfit autoestima. bilionário. Entendeu? Outfit bilionário. Eu acho que tá aí. Eu acho que tá aí, Yuri. Mas de fato, isso de Muda fato muda a Muito. postura. Isso aí é verdade. Eu que não faço mesmo, mas muda. Eu me garanto muito, né, Yuri? Isso É aí. sobre isso. Mas muda, de Cara, fato. Não, muito legal. Aí hoje você tem, cara, closer, a social seller. Uhum. E eu tô Aí- agora, aí renovei com vocês, aí eu tô agora com a questão de, até amanhã, 2 da tarde, né, de novo, meu onboard, né, e eu vou estruturar a parte de, não é nem formação, eu vou contratar alguém para eu treinar mesmo, Boa. para fazer o que eu faço. Legal. Não sei quanto tempo isso vai, vou documentar, tenho que documentar tudo, eu tenho muita coisa já, as ferramentas já prontas, ok, mas documentar os passos, o passo a passo com a mentorada que entra. Vai virar um instituto Reina. É, Sabe o que eu faria no teu lugar? Hum. Contrataria um gerente de projetos. Vocês têm? Não. A gente não Não, a contrata, gente não né? contrata, mas A a gente gente tem. A primeira pessoa que a gente contratou na Fuseus era gerente de projeto. Porque esse cara vai tirar de você um peso do cacete de ter que documentar tudo, Cobrar, Ai, ótimo. entendeu? sabe? Então me Ter que indica, me documentar. passa então o contato que eu Não tenho. tem nenhum contato. Não tem nenhum. Nenhum. É difícil isso aí. Entendeu? Mas se você Porque conseguir esse cara achar vai alguém- documentar, ele vai Uhum. pegar, ou ele vai assistir Tudo. as tuas reuniões e vai Sim. documentar o teu processo. É. Isso vai te Otimizar muito. Isso vai te otimizar e vai te dar tempo. É. Entendeu? Porque fazer essa documentação, cara. Vai, A Raquel, ela tá fazendo a gente já tinha muita coisa documentada, agora ela tá mudando tudo pro Coda. A Raquel é uma gerente de projeto que a gente tem, Você que conhecia é ela no responsável time pelo evento. High Ah, Sales. legal. É verdade. Cara, ela tá há alguns belos meses Dá trabalho. no Coda, criando todos os processos de documentação lá. Tá ficando bem legal. Tá ficando bem legal. Imagino. Então é bem E tem que ter. interessante que você tenha essa pessoa, sabe? Contratar, E até sim. porque ela vai ser meio que um gerente também. Sim. Então documentar as coisas, porque senão você vai ter que documentar sozinho. Então, se eu fosse É você, assim. eu contrataria um gerente de projetos para você começar a construir uma empresa. Uhum. Que é isso que eu tô querendo, para não depender tanto de mim, aumentar o fluxo de mentoradas entrando. E tem também um outro gancho, que eu já conversei com o Caetano, porque você não tem ideia de quantas clientes minhas querem fazer o que eu faço. Caramba. Muita. Tem 3 clientes minhas que fazem exatamente o que eu faço. Né? Confesso que uma me deu dor de cotovelo, porque não me falou. Entendeu? As outras 2 vieram falar comigo, Anne, eu quero fazer igual você faz, dei os passos, tudo. A outra
Na encolha, chegou a me bloquear do Instagram e tudo pra eu não ver as postagens. Caramba. Era um copia e cola. Era um copia e cola entendi. mesmo, até de postagens minhas. E foi cliente minha, perdeu 14 quilos comigo. Eu sempre boto, às vezes, o antes e depois dela também. E faz exatamente, né, entre aspas, o que eu faço, mas assim, bobeira, né? Tem espaço pra todo mundo. É aquela. E nunca vai ser. Eu não tenho um receio de ninguém passar por mim, porque assim, o método é meu. Então, isso pra mim Cara, é. e isso aí, olha só, aí a gente entra na importância que eu tô pensando aqui, né, Matuto? A importância de você documentar o método de Uhum. fato. É. Porque aí tu já abre outro braço de negócio que Uhum. você consegue cobrar mais caro até do que 25. E você consegue que a pessoa formar tenha- profissionais, tenha o poder método utilizar. Uhum. Anne Reina, e você consegue usar algumas profissionais É uma franquia, né? para É isso fazer que eu o tô seu pensando. método. Aí eu Eu cheguei a acho que o falar, teu próximo passo vai ser esse, é né? isso, né? Eu falei pro Caetano sobre isso. Então eu tô nessa fase de transição nessa área, né, em relação à formação, né, dar esse braço e ter alguém que faça o que eu faço para não ficar dependendo de mim. E ao mesmo tempo, o faturamento ir aumentando, né? Isso Então aí. eu tô nessa. E o legal também é que você tendo esse braço de formação, tem como você criar também selo de certificação Anne Reina. Eu pensei Entendeu? já nisso, isso Então, por exemplo, às mesmo. vezes a pessoa vai ter um instituto, ou então ela tem um hospital, por exemplo, e Uhum. tem uma profissional lá dentro que tem lá o certificado com o selo de qualidade da Anne Reina, entendeu? É, E aí a pessoa paga anualmente pra ter aquele selo lá na parede, entendeu? Cara, teve sabe, uma. sabe quem fez isso muito bem, velho? Quem? Aquela Renata França, mano. Renata França. Muito. O método Cara, dela o que aquela vende. mulher fez. Pode ser uma mulher enorme, né? A Cabelo mulher. em pé vende. Eu faço massagem, né? Ah, Eu faço. O Toda Yuri é sexta-feira. desses, né, Yuri? Sou. Toda sexta-feira a Fatinha vai lá em casa. Eu vejo. Fatinha vai lá, ela faz massagem, drenagem em mim, porra, Legal. turma, bonzão. Ela falou, as pessoas entram em contato comigo e perguntam, você faz a modelagem no método Renata França? olha As só. pessoas perguntam. Uhum. Essa mulher tá com muito dinheiro. Com Até o certeza. Dubai, acho que ela abriu um curso de Dubai agora, e aí ela, e a galera bota no Instagram, método Renata Grandão. França. E tem o arroba dela, Uhum. método arroba Renata França, método arroba Renata França. A gente tem É que. assim mesmo. Caraca, Não, é tinha uma absurdo. ideia. Não, Tinha uma ideia pra gente. Né? O Aí, que ó. ela faz ali é absurdo, porque ela tem cliente que E é vem. dela. Tem cliente. Primeiro, às vezes a pessoa que tá drenagem, ela fala assim: eu quero drenar. Uhum. Ela vai lá no Instagram da drenadora dela, clica na arroba da Renata França e compra com a Renata França. Caraca. Essa mulher foi genial. Ela foi Não, genial. foi gênio Foi aquilo ali. gênio. Então é basicamente isso, método Anne Teve Reina. uma época, né, que o Dr. Tigre, tu só conhece o Tigre aqui da Aham. Barra, Sim. que é há uns 3 anos atrás, cada doutora Tairine, eles queriam me botar lá para poder vender Emagreceu o meu pouco. método, para ajudar o pessoal a emagrecer. Ainda bem que eu não aceitei, né? Porque trabalhar Cobra com pouco, né? eu nem cheguei a entrar nessa parte de valores, mas a questão, eu não queria trabalhar para ninguém. Aham. Então, por quê? É um método, né, meu, que é validado, que funciona, porque muita gente rasga dinheiro. Vai lá, tem tudo na mão, mas não consegue fazer. Uhum. Então, isso faz muita diferença em qualquer área. Médico, nutricionista, psicólogo, até personal, né? Professor de atividade física, no modo geral, professor, enfim, faz diferença. Cara, faz muita diferença. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Anne. Por que tu renovou? Renovei Porque eu primeiro. nunca te perguntei, né? Porque geralmente, por que as pessoas renovam? Por que tu Porque renovou? a gente quer melhorar aquilo que fez com que você renovasse. Eu até falo, é muita coisa para fazer em um ano. Eu falo que vocês têm que ser até mais, teria que ser mais de um ano, né? Mas mesmo valor, tá, gente? Pros antigos, pelo menos, tá? Não, os antigos geralmente A mantêm o gente mantém o preço. mesmo. Pra É fidelizar. normal. É muita coisa que vocês entregam. É algo assim, é uma bomba de coisas. Então, primeira coisa, caramba, eu não usufruí tudo que eu poderia E já teve muito e resultado. muito resultado. Legal. Isso até me acomodou um pouco, porque assim. Tô sendo bem sincera, isso me acomodou muito, porque, cara, até a ideia. Foi você deu isso num evento e o Caetano confirmou comigo isso nos nossos encontros. Daquela pessoa que não tem condições de pagar, Aham. fez É o plano de saída. 997, é aquele se vira sozinho. Ah, Então, assim, aquela pessoa que entra, toda vez que eu boto pra rodar alguma coisa, tráfego, sempre entra muito lead desqualificado. Impressionante. Muito. normal. Normal. E aí, quando entra no call, não tem 997. E a galera E paga. paga. Então, assim, sempre tá entrando muito com esse aí.
Então, são várias ideias que foi, caramba, tá entrando dinheiro, eu não tô fazendo nada nisso aqui, então me acomodou. Porque eu trabalho menos, ganho muito mais, consigo gerenciar melhor as coisas e isso foi me acomodando. E quando eu vim a questão da renovação, primeiro, eu quero estar na bolha, né? Vocês, para mim, me mantêm na frequência É isso aí. mental que eu preciso. Eu falei até isso com o Yuri já. Então, me mantém nessa frequência que a gente precisa, porque senão a tua frequência vai baixar. Acho que a primeira coisa assim que me fez renovar com vocês, além do racional, caramba, eu não usufruí o que eu poderia, por ser muita coisa que vocês têm, é a questão da frequência. De você estar ali sempre, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais, sabe? E vocês têm isso muito latente, assim, muito exala isso em vocês, só de vocês aparecerem no Instagram ou no encontro nosso. Então, isso pra mim me mantém no jogo. Eu tenho na minha cabeça, eu vou falar com o Yuri e com o Vinícius ainda. Mas eu acredito que um dia a gente consegue chegar a faturar bilhão por ano. Eu acredito também. Também. De verdade, não é algo assim, não, eu acredito real. Porque é potência, é muito nítido pra gente que é acelerado ver a potência que vocês têm. E ver a potência que vocês têm nos motiva a querer ter. Aham. Então, é o que eu falo muito, quem tá no altar escorre. Se um empresário é o dono da empresa, ele tá escorrendo desestrutura, obesidade, quem tá abaixo vai colher isso também. Legal. Se vocês que são, né, estão no topo, né? Referência. Quem tá em referência, vocês são os donos da Full Sales. Se vocês estão transbordando, escorrendo prosperidade, saúde, isso escorre na gente. Sim. Então, o que tá no altar escorre. Então, se eu vejo em vocês tudo isso que eu tô expondo, escorre para mim. Então, para mim, como o Yuri fala muito, custa caro, né? Custa caro tá fora, né? Eu posto todo dia. E Custa isso caro, é né? real. Isso é real. Então, assim, é o que eu falo. A Full Sales é um filho, né? Pra mim, a mensalidade de um filho para mim, vai indo. Porque faz sentido total pro meu negócio. Ainda mais agora que eu vou entrar num outro jogo diferente. E é um lugar que eu quero estar sempre. Então você acredita que a frequência em si, ela já é o suficiente para que você renove com a Muito. gente? Que legal. Às vezes a pessoa, eu mesma, quando eu não queria entrar lá atrás, porque caramba, estão falando um jogo que eu sou um peixinho aqui. Por vários momentos eu me senti um peixinho. E aí eu até falo para vocês que estão assistindo, que não são da Full Sales, você não é um peixinho. Se tu estiver no meio de tubarão sendo um peixinho, tu se torna um tubarão. E isso me chamou muita atenção. Caramba, eu tô aqui, sou um peixinho. Todo mundo aqui. O Juliano Pimentel eu conhecia já do Instagram. A Ana Lazarotto. Gente, quem sou eu? Isso veio na minha cabeça. Ana renovou também. Veio, quem sou eu aqui? Ela nunca tinha renovado nenhum programa. Ela renovou duas vezes já. É verdade. Ela deu um depoimento lá perguntando, caramba, tem muito mais coisas do que eu comprei, que ela já tinha comprado com vocês, né? Quando ela foi no evento presencial. Enfim, então quando a gente começa a olhar, eu vejo, caramba, um peixinho sim, um peixinho tem que estar ali. Eu vou conseguir. E na primeira semana, pá, já pagou já uma boa parte da aceleração. Cara, é legal você falar porque por mais que seja muita coisa, né, o resultado é muito rápido. Cara. Muito. Cara, eu compartilhei, não sei se tu viu os stories, mas eu entrei numa call esses dias com um cara pra fazer, né? Ele é dono de franquia. A franquia dele é 50 mil, a taxa de franquia. E ele tinha um produto lá, escala franquia, lá, que também era 20 mil, não tava vendendo. Ele tava 4 meses sem fazer uma venda. Caraca. Cara, eu fiz de tudo pra esse cara entrar. Imagina. Ele não entrou. Cara, eu quase chamei de burro na call. Por quê? De tanta raiva que eu fiquei. E aí, quando eu saí, eu dei uma ressaca. Eu falo assim, cara, se ele é uma tristeza, cara, porque o cara... Já e ele vai voltar depois mais ferrado, porque eu perguntei pra ele, eu falei assim, tu tá conseguindo fazer sozinho? Ele não. Eu falei, como é que tu vai estar daqui a um ano? Aí ele deu uma risada, tipo assim, no mesmo lugar. Eu falei, então se você quer ficar no mesmo lugar, meu cara, eu não tenho definitivamente o que fazer, eu fiz tudo que eu podia aqui. Então, dá uma ressaca às vezes, quando eu saio de uma call que a pessoa ela não compra, porque eu acredito tanto no meu produto. E não só eu acredito, mas as pessoas me fazem acreditar, né? Postei um depoimento hoje da Luciana Maciel. Cara, ela tava traumatizada, Luana. Tinha comprado... Luana, né? Tinha comprado 2 programas e não teve resultado. De um deles relativamente grande. Quando ela fez call comigo, ela tava traumatizada. Imagina. Faturando, acho que 100, 150 mil. Porra, a mulher mês passado fez 1 milhão e 100. Surreal. Com uma equipe enxuta. Tá vendo?
Cara, como é que eu não vou acreditar nisso? Então, quando a pessoa sai dali, velho, que não compra, cara, dá uma ressaca. Fala E o assim, que eu acho incrível de vocês é que vocês têm um plano, né? O método de vocês para qualquer pessoa em qualquer nível que ela esteja. É isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar de social seller, de close, tanto que até a negociação para eu fechar na época foi vocês me ajudarem, né, na contratação, porque eu, caramba, o que é isso? Né? Aquela coisa e vocês conseguem ajustar em cada nível, né? Cada um com o seu nível. Isso para mim faz diferença. Tanto que o Caetano, quando eu fiz a reunião com ele para renovar, falei, Caetano, esse é meu jogo. Ele, não, bora. Vambora. E assim, vocês têm essas soluções que a gente não consegue pensar. Porque a gente está dentro, né? Dentro do nosso método, do nosso trabalho, da nossa entrega. E os outros pilares ficam soltos. Legal. Total. E vocês olham um todo. Eu quero agora Isso. que você comece a visualizar high sales. Ah, ok. Essa é a tua próxima meta. Esse foi o do... Isso do- fez o pitch. do Cara, Nada de Império. renovar. Se você chegar no próximo renovação Império. e falar, né? vou Não, renovar, é High Sales. Mas e aquele foi o... Erga Impérios foi o nome do tema do evento. Ah, ok. o evento é o ok. high sales. Vai Tá. ter um encontro agora no final do mês que vem em Porto Belo, Mangaratiba. Mangaratiba. Essa Condomínio foi do muito Neymar, da Virgínia, de caramba lá. maneiro. Se Uma chegar no mansão lá. próximo ano e você falar assim, vou renovar o programa de aceleração, eu vou Vai falar me assim, dar, ó. não, se você não fazer o upgrade pro high sales, Não. você Esse não ano- vai renovar, esse ano eu tô porque com não é possível. Eu estou com a minha meta, que eu tenho até que botar no grupo que o Bruno já me falou. Meu Jaguar Jaguar, zero, é meu sonho material. Não tenho muitas ambições materiais. É bem Acho legal, que- Jaguar. Jaguarzinho. Mas o Jaguar que eu quero é o exclusivo lá. 1 milhão e alguma coisa, sem ser blindado, né? Blindado, vamos ver. Esse que Não, eu quero e tu ponto. tem que Esse blindar, ano, você sabe, Sei. né? Eu Não só, tem não opção, sei como. não. A gente trouxe um cliente nosso aqui, o Zanetti. Tem um Jaguar. Eu andei no Jaguar dele, muito legal. Quer jogar? Ele veio de Jaguar. Ah, tá, é verdade. Pra mim, é o carro mais lindo, é o Jaguar. São Paulo tu vê muito, aqui tu quase não vê. Entendeu? Quem me pega é a X6. X6 é linda. X6 me pega. É. Sim. Não, meu esposo gosta mais da X6 do que o Jaguar. Só que meu esposo não liga pra carro, ele, amor, tá? Que você vai. Jaguar já tô bem servido. É. Já. Eu tô agora no jogo dos relógios. Eu vejo lá, o meu é o jogo do carro. Eu gosto muito de carro. Eu tô esperando a Rolex o meu, mas não tem pra comprar? Eu vou comprar Tu foi lá e não tinha, Não né? tem, pô. Caralho, Não mas tem, um mas é carro. normal. Não tem, eu quero do fundo azul, difícil. Ah, não tem. tá. É o mais Que é o difícil Oyster, mesmo. né? É, o Oyster, tem dois fundos azul. Tem o Oyster, que é de entrada, que é 40, e tem o Uhum. outro, que é 80. Eu falei pra mulher do Rolex, qual chegar primeiro eu pego. Tu pega. Eu só quero meu Rolex. Nem tem Até previsão. por quê? Não. É, Mas eu tenho a isso. galera se movimentando aí comigo, pra mim. Tem o Uhum. Marcos Duda, que tá falando com coisa lá. Negociador. Nego- Mas o meu sonho é um tem outro RM. que é o Iago, que tá Não é falando. esse, eu não tô É um relógio Richard que... Mille. É o Richard Ah, Mille. ok. Agora sim. Ele começa com 400 mil, mas o que eu quero é É o mais- 1.2. É o mais caro. É o mais caro. É o mais o caro. RM. E É não o que eu qualquer um gosto. que Eu já compra. acho bonito o Ademar Piguet e o Patek também. É. Mas o Ademar Piguet eu acho bonita. Até que eu também gosto. Patek é bom. Meu esposo gosta de relógio. Dele é relógio. É? Relógio ele tem É? coleção. Quando Tem ele qual começa- Ah, ele tem um Rolex. Não sei qual. Ele só usa em ocasiões muito especiais. Que legal. Carro ele não liga, então que ele não gasta. Vou destravar a cabeça dele, né? O cara não é Destrava, especial, não, meu filho. É destrava. usar o teu Rolex. Ele só sai comigo. Ele tem receio de usar, porque teve um Ah. conhecido dele que roubaram o Rolex aqui na Barra. São Paulo é mais São complexo. Paulo é Na muito Barra, complexo. acho que São não. Paulo, sabia? Sabe que qual é o esquema de São Paulo? Que tipo assim, se o a máfia do Rolex, contigo lá. pra São Paulo, chegou no avião, tira, bota no bolso. Quando Caramba. você entrar no Uber, você coloca. Por quê? Ele não leva Fica um pra monte São de gente ali Paulo, olhando. olhando quem tá passando de Rolex. Aí ele já E bate. quem conhece, conhece. Sim, Ah, aí não eles já tem como. batem. Dá pra E ver. fala, ó, Rolex, Uber tal, coisa tal. Aí os caras vão lá, param e já fala, tu dá o celular, eles Uhum. falam assim, não, quero Rolex. Tá no bolso. E às Caramba. vezes tá no bolso, ele fala, não, tá no teu bolso que eu sei. Me dá o Nossa, Rolex. Mas Então, é uma São Paulo ganguezinha, é fica um sim, dentro São Paulo é ali máfia. que passa pra São Paulo é outro. máfia. São Paulo, tipo assim, chegou no aeroporto, tira o relógio. Mas tu sabe que em São Paulo E é até onde no Rio gira a também, grana, chegou no né? aeroporto, É. tira também. Então a galera Não, eu já tive um amigo que perdeu um Rolex lá assim. lá. Amigo meu, cara, foi roubado. Mas é desse aquela jeito. parada, se eu ficar preocupado, Tu me não roubar, vive. eu não vou viver. Não, se me roubar, eu vou comprar outro, pô. Vou comprar isso aí. 2 só de raiva, pô. O Eu meu vou esposo já trabalhar e vou fica. comprar. Ele usou Comprar agora 3, comigo que a gente 4. saiu, fazia meses que ele não usava, ficar na caixinha lá. Eu falei, amor, entendeu? E ele não liga, meu esposo não liga pra carro, não liga, gosta de viajar e o relógio dele.
E assim, eu já quero o carro, eu já tô focada, eu falo o tempo todo isso, botei até no plano de fundo, copiando o Yuri. Isso Eu aí. falo, ó, que tá no altar escorre. Cara, mas é sobre isso. Todo bom... Você me deu um fiz agora, eu tenho que Coloca trocar no meu plano teu de papel. fundo. Eu Meu vou plano de fundo trocar tá o no meu meu também. carro, eu tenho que botar um Não, outro. trocar botar agora. outro. Tem que botar Tem que outro. botar mesmo. Qual que é, E- cara? Eu tô querendo dar uma volta na Porsche. Esse dia eu falei pra Andressa. Falei, cara, eu tô com a finzinha de comprar uma Porsche. Aí ela, apoio. Ué, é muito legal. Tá Guerra... certo. Ela falou assim, eu apoio, tô contigo. É, e é uma coisa que eu falo muito. Pra Andressa é tudo tão simples. Ela Pra já ela disse, ela tirou foto que da ela acredita em X6. você. Já disse, ela tirou foto da X6 e falou assim, ó, se quiser, eu tô pronta. Olha assim. Isso é bom, assim Bem é fácil, bom. né? Mas bora. E assim, todo bom mentor, ele tem que ter um mentor. Se eu quero ser uma boa mentora para minhas mentoradas, eu tenho que ter um bom Total. mentor para mim. E isso escorre em vocês, né? Por isso que eu falo, eu vejo assim, eu vibro, eu gosto, eu vou, indico para todo mundo. Esse ano eu vou trazer um bonde, se Deus quiser. Cara, leva Pra pro Sales vocês. Experience. Cara, olha que legal. O que tu falou é muito real. A gente precisa de ter pessoas que nos inspiram. E a gente precisa disso. Por quê? Muito. A gente tava pra entrar em vários grupos e tal, e não destravava o negócio. Aí eu entrei numa reunião de sócio, tava o Matuto e Vinícius, né? Falei assim, olha, não sei vocês, mas eu vou entrar em algum programa que eu me sinta um merda, que eu me sinta ruim, que eu olhe pra cima e eu veja que alguém é muito melhor do que eu, porque eu preciso disso. Eu É, preciso estar Com do lado certeza. de pessoas que vai me inspirar e vai me levar, porque eu olho, uma coisa eu ver na internet, outra coisa eu estar aqui trocando uma Isso. ideia. Eu preciso disso. Então assim, Exatamente. e eu vou avisar você, eu vou entrar. E se eu vender lá, eu quero comissão maior. Porque eu tô investindo sozinho naquela parada lá. Então, assim, eu preciso disso e eu vou entrar. Não foi A assim gente mesmo, não entrou num grupo foi? dos... Não foi, Matuta? Foi assim mesmo. Exatamente. Mas tá certo. Aí eles. Não vamos entrar. Ai, ó, Claro. aí, ó, claro. Os grupos que a gente vai entrar, a gente Isso entrou mesmo. num. Porque você precisa de parâmetros, sabe? Precisa. Quando você é um ferrado e você tá do lado de ferrado, você acredita que a realidade é aquilo. Uhum. Só que quando você é um ferrado e você entra no meio de pessoas prósperas, cara, você Vibra, acredita que a aquilo realidade puxa, é aquilo. é. E isso é pra tudo, Não, muito pra legal. emagrecimento. Se você tá com sobrepeso, você anda com pessoas de sobrepeso, cara, você acredita que o mundo é aquilo. Mas quando você vai pra um outro Isso público, mesmo. você fala assim, cara, que legal. É possível. Existe. Isso é pra dinheiro, isso é pra casamento. tudo. Se você Pra vida espiritual, pra tudo. se você só anda com pessoas ferradas no relacionamento, tu acredita que relacionamento é uma bosta. Isso mesmo. Agora, se você anda com pessoas de relacionamento próspero, você fala assim, casamento é prosperidade. É, Então, assim, cara, mesmo. o parâmetro, com quem você anda diz muito sobre quem Muito. você é. concordo. Né? Não determina quem você é, mas diz muito, Muito. sobre as tuas preferências e o que tu E gosta. é frequência. Frequência. Não tem como, é frequência. Tanto que pra eu tá. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Quando eu entrei com vocês, muita coisa eu tive que deixar. Eu tive que soltar. Sociedade, tudo, muita coisa eu tive que deixar pra trás pra eu poder alavancar. Caramba. Muita coisa. Me doeu, sofri, chorei, várias amizades. Porque a gente tem que, ou a pessoa tá contigo e te eleva, ou ela fica te puxando sem perceber pra baixo. Porque a mentalidade é diferente. Então, assim, a vida vai te trazer novas oportunidades, novos é amigos, muito novos importante, meios. tá? Isso É eu verdade. sempre ouvi, mas nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido isso. Cara, Uma coisa é ouvir, outra coisa é ver, né? Eu escutava do Wendell, você só vai crescer e se tornar homem quando você for morar sozinho. Quando você te casar e for morar com sua mulher. Antes disso, você é um menino. E eu falava, sou Nada a homem. ver. Lá na casa da minha avó. Você acha bobeira quando escuta isso? Sou homem, pô. Olha lá. Respeita a minha história. Pô. Cara, quando eu casei e eu me tornei um homem, né, o provedor, a frequência é outra. Fala Isso assim, mesmo. maluco. Agora eu tenho que sustentar uma casa. Isso aí. Eu tenho uma família. A água Isso bate aí. na bunda, né? Não, a tua frequência, tu sai de um menino, literalmente, eu só virei homem de fato quando eu fui morar, quando eu saí da casa da minha avó e eu fui morar na minha casa. Aí eu virei homem. Ah, Deixei de ser menino e virei homem. Porque eu falei, agora é outra frequência. Agora tem que sou prover. eu, isso. Agora não é só a mais eu, é minha família, é minha Isso. esposa. E daqui a pouco é meu filho. Isso mesmo. Entende? Então acabou. Vamos jogar jogo agora de gente grande. É. Então a frequência muda. Muda. Assim como dizem que quando você. Eu tava conversando com a André esses dias, né? Quando for pai, então, Não, socorro. esses Ano que vem, né? Prepare-se Não, a final, barba final desse ano eu tô liberando. Olha, tá vendo? Eu tava conversando com a Andressa ontem, a gente indo pra algum lugar, eu falei assim, cara, eu tô pensando aqui como que vai ser o dia em que você virar, porque eu falei pra ela que tem que ter surpresa.
Eu não quero. Eu falei pra ela, não chega assim, oi, tô grávida. Tô grávida, não. Faz alguma coisa. Tem que ser uma surpresa pra mim, eu quero surpresa. Pra Olha. fazer um vídeo pra dar ROI. Olha, Porque Andressa, depois já tem fralda. sai. Tem que fazer o vídeo pra dar ROI, porque depois tem fralda pra pagar, ué. Tem que dar ROI. Mano. Filho é caro. sei. É o que eu Mas eu falei sobre pra ela, escola. eu imagino, cara, eu não sei, eu falei, como é que vai ser a minha cabeça quando chegar, fizer a surpresa e falar assim, tô grávida? Eu acho que na hora eu vou pensar assim, agora fudeu, o jogo mudou. Com Vamos certeza. Mas Vai vai. vender. E Yuri, mas vai. Por exemplo, a gente não pensa em ter 3 filhos, eu queria ter 3. Porque assim, a estrutura que a gente quer dar para nossos filhos é surreal. É isso aí. O que eu gasto por cada filho, gente, é muito Ó, dinheiro. mas tu tá com uma mentalidade de escassez, tá? É, eu sei. Tem que Disso mudar eu essa tenho- mentalidade. A mentalidade não, porque- se você quer ter 3 filhos, por que não ter e se Ah, melhorar processo? Aí entra, ajustar? financeiramente, dá um jeito tranquilo. Uhum, Educar. ok. Educação. Foi por isso até que eu acabei engordando bastante, porque falei o processo. Você tem que educar de perto. E aí entra quando a mulher vira o provedor. Aí eu vou falar um pouquinho, me desculpe as feministas aí, se tem alguém escutando. Mas assim, quando a mulher se torna a provedora, mesmo, e aquele dinheiro, se ela não trabalhar, a conta não fecha, é um lar disfuncional. Entendi. Porque a mulher vai ter aquela frequência, caramba, eu tenho, porque se eu não trabalhar, a conta não fecha na minha casa. E você pode ter certeza que os filhos vão pagar o preço. Sim. Porque a babá tem que criar e não adianta. Então, assim, a questão do homem ser o provedor não é questão da mulher não trabalhar, até porque todo mundo sabe que eu amo trabalhar, me banco, aquela coisa toda, mas é a questão do homem, caramba, da mulher também. Meu esposo segura as pontas. Eu Se posso eu ficar doente, precisar ter que... Meu marido dá conta. Sim. E o homem, caraca, a autoestima pro homem, caraca, eu dou conta de sustentar a minha casa. Isso aí. Isso é muito sério. A gente tava falando sobre isso, né? Por sinal, antes, né? Antes. Tá batendo um papo sobre isso e é muito real. Eu falo pra Andressa, você não precisa pagar nada em casa. As contas deixa comigo, se a gente tiver que viajar, tá comigo. Cara, mas tenha teu dinheiro. É isso aí. Tenha teu dinheiro pra você. isso Se aí. você quer comprar uma bolsa de marca, É o você que não eu- precisa me pedir. É isso aí. Você vai lá e É torra na sua isso bolsa aí. de marca. E eu não vou falar nada. É isso E eu aí. vou te dar bolsa de marca também. Uhum. Né? Eu vou te dar coisa, porque eu gosto de De presentear, né? Eu gosto da coisa boa, porque É. eu tenho essa filosofia, né? Se eu vou, tipo, no dia que eu fui na Prada comprar meu tênis, eu passei na Dolce Gabbana e comprei uma sandália pra ela. Eu vi. Né? Então, eu gosto de dar pra ela o que eu tenho também. Sim. Então, eu falo, mas cara, tem o teu dinheiro, é pra tua autoestima. Isso mesmo. Pra você não chegar, por favor, posso comprar um sapato? Cara, eu acho humilhante pra uma mulher também fazer. acho. Isso eu também acho. E é uma coisa que eu não abro mão. Você tá ficando de ter uma coleção de bolsas. Cara, meu A Anne- dinheiro eu vou lá. A Anne Tenho compra- muita. Anne, Eu compro Ó, bolsa tem dinheiro, sem tá? dó. Tem dinheiro. tem dinheiro. Leva pra mim. Yves Saint Laurent, Aham. Gucci. Chanel, amo Chanel. Um sapatinho da Gucci. Uma patinha da grande. Chanel, caro. É, Chanel. Dentro das marcas tem, é isso Sabe, mesmo, tem né? A aqui, né? pirâmide. Obrigado. tem a Gucci, Louis Vuitton e tal. Aí tem Prada, Miu Miu e tem a Chanel. Entendi. Eu tenho 2, uma exclusiva de Cannes que eu trouxe. Olha lá, exclusiva de Cannes. As bolsas. Paguei. Nunca contei. Só eu coleciono Era- bolsa, eu tenho muita bolsa. Né? Chanel eu Nunca tenho 3. contei, é maravilhoso. Chanel. Yves Saint Laurent, eu tenho umas 3. A Gucci eu tenho muito. Gucci pra mim é... Quanto de bolsa em casa? Ai, eu nunca fiz essas contas. Só não posso falar o endereço dela agora. Nunca fiz. Mas é onde Uns é pra 300 mim mil? investimento. Deve ter, acho que até mais. Porque só Muito uma bom. da Chanel eu paguei 60. Ai. Então. Tá vendo? Tem dinheiro. Não, é porque assim, meu esposo Fala que não vai renovar, não. pra tu ver. provê. O meu esposo provê. Multa de 60 pelo outro programa, depois eu vendo. Mas eu dou mais graça também. Mas vamos viajar, que entrou, eu tô com bom. Aí a gente vai. Pô, Mas tá é sobre isso. A mulher precisa, assim, Uhum, se mimar. total. Ter o dinheiro pra comprar, não ter que pedir, que isso aí não existe. E óbvio, se ajudar em casa é melhor ainda, mas não ter esse peso. Porque eu vejo isso nas terapias, nos estudos que eu faço até hoje, que os adolescentes, você tá vendo aí, Yuri, Uhum, a geração tudo, mimizenta, tudo chato. a geração fraca, Doente. doente, mas porque o lar tá disfuncional. Porque a mulher tá exercendo um papel que ela não tem que estar exclusivamente. A mulher é auxiliadora na grana,
auxiliadora em tudo, mas ela não tem que ser a provedora. E aí um ponto importante também é tudo bem se você é dona de tudo casa bem, e com você tem esse certeza. acordo com o seu marido. É. Eu já mudei a Porque parada aqui. cara, ser Aí. dona de casa é trabalhoso pra cacete. Ó. Cuidar de Aí, filho, é esse mesmo que meu esposo quer, a mesma coisa, que É? eu não entendo de relógio. Cuidar- é um RM da tipo de Ferrari. relógio. aqui, ó. cuidar de filho dá muito Muito. trabalho, né? Então tá tudo bem se você tem esse Eu acordo engordei também. os Tá 30 maravilhoso. quilos por conta do estresse de ter 2 bebês. Não foi casamento, não foi finança, foi por conta do estresse de ter 2 filhos, educar. Comecei a comer, privação de sono. E é essa questão, é muito difícil. Anne, eu quero te fazer uma pergunta. Uhum. Eu quero te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Eu quero saber como é que é. Cara, como é que é ser filho de pastor, hein? Como é que foi a tua Ai, infância, olha, velho? filho de pastor problemático, tá? Complicado, é complicado. É um peso, né? Porque meu pai é muito conhecido na Ilha do Governador, né? Também O pastor Paulo Reina, ele é bem conhecido. Ele não é de Instagram nada, mas para quem nasceu em bairro, assim, tem uma noção como é que é. Então eu não tinha nome, né? Era a filha do pastor Paulo Reina. A Rani nem existia. Então é um peso, assim, foi um peso, mas ao mesmo tempo eu agradeço muito, porque eu tenho valores muito fixos em mim, assim, muito muito profundos, assim, por mais que eu desviei em alguns momentos da minha vida, né, aquele momento de rebeldia, né, que a gente sempre tem, eu falo, eu escolheria 10 vezes nascer no mesmo lar, entendeu? Pelos valores até excessivos, né, mas por ter nascido num lar bem tradicional, bem, assim, rigoroso até, que meu pai era assembleiano, então era aquele lar bem, tanto que, ainda tem isso, meu pai me criou para ter... Assembleiano. E meu pai me criou para ter uma Assembleiano daquela formação. pesado mesmo? Minha mãe só usava coque. Meu pai não deixava minha mãe. Saião. Saião. Que Cabelão. isso. É. Aí é elevado à quinta potência ser filho de Foi. pastor. Eu não podia ter, eu não tinha orelha furada, não podia usar calça jeans, Unha. isso, nada disso. Nossa Senhora. E aí, mas Deus sabe o que faz, né? Porque o meu irmão, meus pais são muito reservados, viu? Meu irmão e veio eu, e eu sempre fui super simpática, meu pai. Mulher não tem que ser assim, não. E não sei o que, menina não pode ser assim. Então eu sempre tive essa pressão. Mas é aquela coisa, através da minha vida, muita coisa mudou na minha família. Então, minha mãe e meu pai se libertou da religiosidade, tá? Religião foi feita pelo homem. Sei. Jesus não veio com religião nenhuma. Jesus não veio. Eu vim aqui sob ser crente, sob ser católico. Não. O homem criou religião. O homem que criou religião. Sei. Tá? Então, assim, isso é uma coisa muito enraizada em mim. Então, religiosidade, pra mim, já Por é pecado. exemplo, os comportamentos que a Assembleia tinha não tem fundamento nenhum Bíblico, na né? Bíblia. Outra coisa eu também estava escutando, o celibato do padre não tem fundamento nenhum na Bíblia. Eu não tenho nenhum fundamento. Nenhum. Nenhum. Porque é mais cômodo, o homem dita a ordem. Sim. Isso é bom pra mim. Eu quero que a mulher fique em Mas casa. qual é eu o não quero fundamento bíblico Não que do tem. celibato? Não tem. Não tem. Não tem. Tanto que a igreja anglicana, que é um dos braços da igreja católica, o padre pode ter filho. Pode ter. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, tem muita coisa que a gente pega pro nosso prazer, pro nosso controle. É melhor ter o controle assim. Então, só que aí pra mim já foge totalmente do que é a Bíblia, do que Exatamente. Cristo é leveza, gente, é paz, é prosperidade, é amor, sabe? Não é imposição, não é pressão. Não. Então, eu creio muito, muito assim sobre isso. Então, assim, a questão de Deus pra mim foi muito enraizada e meu pai se libertou com o tempo, aí a mãe fez faculdade, aí veio eu mexi na vida dos meus pais, mas eu digo, foi um peso, mas assim, nasceria 10 vezes. Eu Mesmo escutei lá. uma vez uma coisa que eu acredito que faz muito sentido. Jesus é top, o problema é o fã-clube. É sobre isso. Mas Fã-clube que é o problema dele. E outra um- coisa também que eu escutei até da Érica Linhares, que gravou um podcast de liderança, né? Que aí casa muito com o que você falou. Ela falou, existem 3 tipos de chefe, 3 tipos de mãe, né? E etc. Existe a mãe permissiva, existe a mãe justa, eu não lembro qual é o segundo, e existe a mãe rígida. Uhum. Entre permissiva e rígida, eu prefiro ser rígida, que depois eu boto uma terapia e resolvo o problema. Agora, o permissivo vai estragar o filho pro sobre resto da vida. Porque se você deixar criar um sobre filho isso. sem limite, que pode tudo, então eu prefiro errar pelo excesso do que pela falta. Exatamente. Então, eu vou botar de castigo, eu vou ser rígido. Exatamente. No final das contas, eu te boto numa terapia, mas pelo menos eu criei um filho forte. Olha, Não criei um concordo filho mágico, não criei um 100%. filho frágil. Eu falo, eu prefiro ser chamada de bruxa pelos meus filhos do que
frouxa. Eu sou muito rígida, não sei se você já viu, Sim. eu sou muito rígida com as crianças. Meus filhos pedem bênção antes de dormir. Se vocês estiverem na minha casa, adulto, der a hora deles dormirem, eles vão tomar banho, eles vão na sala pedir benção, tio, benção, tio. Eu sou dessa criação e isso gera valores, respeito, sabe? Então, eu sou rígida, dou amor, dou carinho e penso a mesma coisa. Eu não dou presente para meus filhos em datas comemorativas. Natal, Dia das Crianças, aniversário, eu não dou presente. Eu dou aleatório. Porque eu não quero que eles vinculem o Natal, o Dia das Crianças, o aniversário em presente. O crente é assim. Natal, o que a criança pensa no Natal? Vou ganhar presente. O que a criança pensa no Dia das Crianças? Mesma coisa. No aniversário. É a coisa mais linda, meus filhos, no dia do aniversário, dia do Natal, dia das crianças que eles mais gostam. O que a gente vai fazer hoje? Mamãe, foi o dia que eu nasci, como é que eu era? Aí eu boto o vídeo deles, no nascimento deles. A gente ora, eu compro bolinho, boto o tema, bem simples, aquele bolinho simples em casa, a simplicidade. Passa um mês depois, ou um mês antes, vamos no shopping, vamos comprar um presente, mas eles sem deixá-los associar ao aniversário, ao Natal. É a coisa, não estou brincando, é a coisa mais linda. Onde tu tirou isso, Anne? Eu inventei. Se Ou eu seja, a traumatizar... Páscoa tem um fundamento da Mas Páscoa. isso, Páscoa é renascimento de Jesus e não o ovo de Páscoa. Isso. Natal é... Nascimento de Jesus, né? Por mais que Exatamente. tá estudos que não, mas família, valores, Exatamente. Legal. sabe? Acordo eles, dia das crianças com balões no quarto, eles sabem que vão acordar com surpresa. Vamos, McDonald's, criança adora aquela porcaria. Mamãe, a gente pode almoçar hoje no McDonald's? Eu falei, sim, filha, é dia de vocês. Ela faz um negócio também bem legal, né? Que é o... Devocional. Não, tem devocional e tem um negócio também que é do... Eu já vi tu compartilhando que hoje você ganhou uma estrela. Tá, eu tenho. E aí, no final de semana, se tiver 5 estrelinhas, ganha alguma coisa. Eles Se escolhem foi mal algo. criado, Legal. se não fez a coisa... Isso. Hoje você perdeu a estrela. Isso. Hoje você Caraca, teve um que mau massa. comportamento. Isso, é um quadro de comportamentos, exatamente isso. Legal. Eu até brinco, minha mãe que é um psicóloga, ela fica assim pra mim. Ela, filha, vai que na adolescência eles veem que adolescente tem um Uma salto virada. aí. Nunca ganhei presente no meu aniversário. Eu falei, mãe, terapia. Não tem problema, vamos pra Faz uma Terapia. terapia. Mas eu tenho exato. certeza que isso não vai acontecer, porque eles se sentem amados. A questão não é a surra que tu vai tomar. Acho que é isso. É a questão o filho que apanha e não se sente amado pela mãe e pelo pai. Eu apanhei pra caramba. Na minha casa era a vara mesmo, tá? Cinto, aí às vezes a fivela fugia do cinto. Nossa. Aí Ia na pegava, lua, né? aí ficava o sangue Também. pisado. Eu não tenho trauma nenhum das pancadas que meu pai e minha mãe, pancada mesmo, me deram, porque eu me sentia amada. Uhum. Eles me davam amor. A criança que se sente amada, a correção não traumatiza. Acabou. Isso aí. Top demais. Satisfeito, Matuto? Ótimo. Cara, muito bom esse bate-papo. Isso aí, acho que esse aí, o bate-papo de criação de filho, eu acho que é eu um amo. outro podcast pra gente fazer. Uhum. Porque eu acredito que, cara, isso aí é fundamental pra gente criar uma geração boa, porque essa geração de hoje tá Tá tenso. muito fraca. Tá fraca, frágil, Muito. nada pode, O pai e a tudo se mãe, matando e por aí vai. o pai e a mãe com Depressão, medo. ansiedade, Muito. a geração tá tensa. Exatamente. Mas enfim, senhores, vou te pedir antes para fazer algo, mas antes da gente encerrar, a Anne também vai falar alguma coisa. Eu quero fazer um pedido para você especial. Cara, dá aquele like, clica no curtir, compartilha esse podcast com alguém Se que não você curtiu escutou. até agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Compartilha esse podcast com alguém que você sabe que precisa escutar o que foi falado aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação. Lembrando que toda terça-feira às 20h30 tem podcast comercial Faixa Preta. E às quintas, às 20h30, tem podcast da Full Sales. Dá a curtida. E dá 5 estrelas também se você está ouvindo esse podcast no Spotify. E tem um presente. E também falar do nosso patrocinador. A Dom Pagamentos, que tem as melhores taxas aí para que você consiga ter o dom de aumentar teu lucro. Pô, esse aí vai virar... Não é deles, isso a gente criou aqui. E aí, para você conhecer melhor do pagamento, você só escanear o QR Code que está na tela, ou então entrar no link da descrição. Eles conseguem negociar melhores taxas para vocês, porque eles têm lá uma subadquirência, que é uma forma de conseguir processar os seus pagamentos com um custo muito menor. Então, entre lá em contato com eles têm bônus, cashback, uma série de outras coisas também que você pode implementar na tua empresa, para você conseguir, por exemplo, às vezes dar cashback da Nike para o teu cliente, ou então cashback da Adidas. Grandes De marcas. Grandes marcas. iFood, Uber. Vários. É bem legal.
Então, dependendo do que você venda, aí você consegue dar esse cashback pro teu cliente com um custo bem baixinho lá, processando pela Dom Pagamento. Então, entre em contato com eles, cara. Os caras estão patrocinando aqui, vão patrocinar nosso evento de 1.000 pessoas. São super parceiros também. E a gente confia muito na Dom. Então, entre em contato com a Dom. Por último, antes da Anne falar o aviso, a gente está dando um presente especial para quem está assistindo até esse momento no podcast, que é a possibilidade de você participar do nosso diagnóstico comercial. O que é esse diagnóstico comercial? Você vai conversar com o nosso assistente ou executivo comercial, ele vai entender toda a tua operação para que ele consiga gerar o resultado que a Anne teve, ou então qualquer outra pessoa que é nosso cliente que veio aqui no podcast também teve. Então, se você quer ter esse diagnóstico, quer entender melhor? Aperta no primeiro link da descrição ou lê o QR Code que está aí na tela e aí agenda lá com a gente, né? Você vai primeiro colocar os seus dados, alguém do nosso time vai entrar em contato com você para agendar contigo e marcar essa data aí para você conseguir entender quais são os pontos que você pode otimizar e se fizer sentido ele vai te oferecer algum dos nossos produtos para você se tornar nosso cliente. Então, e se comparecer à reunião, ganha... Se comparecer à reunião, ganha um bônus lá, um cashback. Quanto que é? 250? 250, eu acho. R$250 de cashback em grandes marcas. Então, cara, você não tem nada a perder, você tem muito a ganhar. Pelo contrário. Vai lá, comparece na primeira reunião. A partir da segunda reunião, se você não comparecer na primeira, você já não tem mais bônus, tá? Então, comparece na primeira reunião para tu ganhar esses bônus aí. E, cara, você vai ser muito feliz como nosso cliente, vai crescer muito. Legal. Tenho certeza se fizer sentido. Se não fizer, o closer, o vendedor, o estrategista nem vai te apresentar nada, tá? Então, pode ficar tranquilo. Anne, olhando para essa câmera aqui, que é a sua câmera, do outro lado da tela tem uma mãe de família, um pai de família, um empresário, uma empresária, um cristão. Que, cara, às vezes a pessoa tá pensando em desistir, ela não tá bem emocionalmente, ela tá ansiosa, depressiva, às vezes tá pensando até em se matar, tá passando por um momento difícil, acabou de descobrir uma desgraça, o negócio dela não tá andando, ela não tá crescendo. Cara, tudo pode estar acontecendo ali. O que você falaria para essa pessoa? Né? Algo que vem do seu coração, algo que vem da sua alma, algo que você... Uma dica, um insight, um hack. O que você falaria para ela, olhando para essa câmera aqui? Primeira coisa, eu creio que nada é à toa. A sua maior dor, ela será a sua maior vitória. Às vezes uma vitória financeira, às vezes uma vitória emocional, às vezes um amadurecimento que você precise. Eu acho que todos nós chegamos em algum momento no fundo do poço. Só que lembre, todo fundo do poço tem uma mola e essa mola está ali. Então não desista, entenda que você precisa achar aonde está essa mola e tudo que você passa não é à toa. Então entenda que tem sim luz no fim do túnel e que é só você enxergar com uma outra perspectiva. E eu tenho certeza, como aconteceu comigo, que a sua pior dor, ela se tornará a sua maior vitória a partir do momento que você entender que você tem a mola lá no fundo. Então não desista nunca. E Deus, em primeiro lugar, sempre, porque sem Deus nada funciona, nada vai na frente. Na força do braço, sem ter Deus conosco, a gente vai ficar nadando contra a maré. Então, em primeiro lugar, Deus, entenda que você está com uma molinha aí no fundo, é só achar. Perfeito, top demais. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê semana que vem. Um beijo pra você, um abraço e cuida. Valeu. Tchau, tchau. É o do meio ali agora. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfoSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo pra ti. A partir do teu faturamento, se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho, ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por os nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.